E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o Bruno Azê, o seu bom amigo. Está começando agora mais um podcast de A a Z, o maior podcast de relações do Brasil. Galera, e hoje é um episódio especial. Nós vamos falar muito sobre relacionamentos. Mas antes disso, quero agradecer a Cadeiras Brasil Tropical por estar aqui mais uma vez ajudando nesse projeto, ajudando nesse sonho. Você que quer ter um ombrelone, uma cadeira de praia, um guarda-sol, né, qualquer coisa personalizada com seu nome, entre em contato com a Cadeiras Brasil Tropical. Eles têm a fábrica própria deles, um galpão em Guarulhos, onde eles trabalham com qualidade nos seus produtos, o que fideliza os seus clientes. A maioria dos quiosques do Guarujá, Santos, região, são todos clientes dessa grande empresa. E eles também não atendem só quiosques ou cliente final, também condomínios, fazendas, hostels, hotéis e flats também. Então, se você estiver interessado em personalizar com o seu nome, cadeira de praia, ombrelone, espreguiçadeiras, qualquer coisa, entre em contato no site do Brasil, da Cadeiras Brasil Tropical, tá bom? Queria agradecer também ao Rei por sempre estar comigo aqui também, desde 2016 nas minhas redes sociais e agora aqui no podcast também por estar aqui contribuindo e acreditando nesse sonho, nesse meu projeto. E galera, vamos então bater um papo hoje sobre relacionamento e uma coisa interessante que eu fiquei sabendo e quero saber muito mais agora aqui. Como a gente consegue saber que tipo de relacionamento ou como a pessoa é baseado no formato do corpo? Né? E hoje quem vai falar esse assunto com a gente aqui, quem vai bater esse papo aqui com a gente é meu amigo Renato Reck. Aí, Acertei, irmão? Acertou, aí, gostei. Obrigado por você ter aceitado o convite, por você estar aqui com a gente, irmão. De verdade mesmo. Prazer meu. Vamos trazer conhecimento e informação para as pessoas, para que elas possam viver relacionamentos melhores, né? Tudo na vida hoje é relação, né? Isso. Relacionamento com o pai, com a mãe, no trabalho, com o secretário, com a empregada, com o empregado. Então, se você consegue entender como que as pessoas funcionam, o que elas querem de você, e você pode entender o que elas, o que você pode pegar delas, esperar delas, fica muito mais fácil a relação quando você coloca na mesa e diz, eu espero isso aqui de você, você espera isso aqui de mim, você pode me dar, eu posso te dar, e aí não tem aquele ruído, não tem aquela briga, não tem aquela expectativa de estou achando que eu queria que ela me desse isso, mas ela, não, você falou que queria? Não, então quando você coloca na mesa fica mais fácil de as relações darem certo. Boa, então a gente vai falar sobre isso. Eu queria, já que você começou a falar sobre você, continuasse. Quem é o Renato, pro pessoal, qual é a sua especialidade, o que você faz, o porquê que você começou a estudar sobre isso, se você já tinha facilidade desde pequeno ou se não, foi algo que entrou na sua vida do nada. Boa. Eu sou o Renato Reck, eu sou especialista em relacionamento, mentor de relacionamento e sou analista corporal também, e terapeuta. Então eu trago uma vertente, uma forma muito prática e objetiva de lidar com os relacionamentos, né? Uma forma muito objetiva, muito clara de fazer com que as mulheres tomem as decisões baseadas na razão, baseado na lógica e não na emoção. Porque as mulheres geralmente são mais emocionais, né? São mais emotivas. Sim. E quando elas tomam decisões baseadas na emoção, elas acabam sofrendo. Então eu convido elas a pensarem comigo, eu empresto a minha cabeça para que elas possam pensar como eu, como um homem, e tomar decisões nas relações, nos relacionamentos, de forma prática, de forma objetiva. Isso vai fazer com que elas comecem a viver um relacionamento saudável mais rápido. Então eu comecei a atender há 7 anos atrás, quando eu tinha acho que uns 27, quando eu tinha 27, 28 anos, depois de uma crise. Eu trabalhava com os meus pais, né, numa crise econômica de 2014, ali que teve a Copa do Mundo. Sim. E aí deu uma parada nos caminhos do meu pai. E eu falei, deixa eu ver aqui, deixa eu começar a estudar aqui alguma coisa, deixa eu começar a ver o que eu gosto de fazer. E aí eu comecei a seguir que até minha mentora, Dani Teixeira, e ela ajudava mulheres que depois do divórcio. Né? Mulheres que saíram do divórcio, ela ajudava essa mulher, ela era a mentora dele. Eu falei, que massa, eu gosto disso aqui, que bom. E fiz a mentoria, me formei em coach, depois formei na Slack também, fiz o curso de analista corporal com o Corpo Explica. Então, eu sempre gostei de falar sobre relacionamento, sempre pensei muito nas minhas relações. E quando eu tinha 19 anos, você falou sobre isso, que você teve uma questão complicada também, né? Sim. Quando eu tinha 19 anos, na minha segunda namorada, ela era bonita, era gente boa, a gente vivia uma relação perfeita, ficamos 6 meses juntos, né? Tudo bom, tudo gostoso, a gente se entendia só no olhar, tinha sexo, aquela coisa boa toda. Depois de 6 meses ela falou, Renato, eu preciso de um tempo. Eu falei, um tempo? Nada. Como assim um tempo? Tá tudo perfeito, velho, né? Eu preciso de um tempo. Eu falei, beleza, né? Deve ser coisa de mulher, né? Não tá acontecendo nada de mal, tá perfeito tudo, daqui a pouco ela vai voltar. Eu falei, beleza. Depois de 3 dias, ela mandou uma mensagem pra mim e falou, Renato, eu voltei pro meu ex-namorado.
E aí você como Cara, homem, né? Naquele isso momento dói, a né? gente se sente como um lixo, né? É. Como um zero à esquerda. Pô, se ela fosse pra uma coisa melhor, né? Pô, beleza. Mas voltar pro ex-namorado é como se ela não tivesse aprendido nada comigo, Isso. né? É como se eu não servisse de nada. E com certeza naquela relação que vocês tiveram, ela com certeza falou muita coisa ruim dele. Falou. Então isso. Sabe que eu nem me lembro? Porque normalmente, às vezes, né? Isso é esse relacionamento. Ah, putz, ele não era legal, não sei o quê. E aí, quando acontece isso, a gente se sente muito mal. Fala, como assim? É, Né? quando a mulher fala do ex, é porque ela não tá ligada com ele, né? Independente se foi mal ou bom. Mal ou bom. Mas naquele caso ela não falava. Isso que me deixou mais surpreso. Ela não falava. E aí eu fiquei com aquele aperto no peito, aquele nó na garganta, né? Parece que não quer acabar. Sim. Eu passei 15 dias mal por conta daquilo ali, com 19 anos. Pô, que coisa ruim, tô sofrendo aqui. E aí eu percebi, né? Deu um estalo naquela idade, naquele momento. Eu falei, pô, se tem um caminho pra felicidade, acho que não é esse, né? O sofrimento é um sinal de que a gente tá no caminho errado. Isso. Se tá sofrendo é porque você fez uma coisa errada, Uhum. tá? E eu falei, opa, não é esse caminho. E aí eu comecei a entender o quê? Fiz uma análise, e é exatamente isso que eu sou bom. Sou bom em analisar, em ligar os pontos. Sou bom em pensar e ligar os pontos e dizer, ó, vamos por aqui. E é exatamente o que eu faço na minha mentoria para as mulheres. Falei, pô, se eu sou feliz com ela, mas eu sou infeliz sem ela, a minha felicidade não depende só de mim. Né? Sim. A minha felicidade está dependendo de outra pessoa. E isso não é saudável, isso é muito Não. arriscado, porque eu estou sofrendo agora. Se a pessoa for embora, eu vou querer morrer. Ficar sempre na mão do outro é uma e aí responsabilidade eu muito estava grande. dependendo emocionalmente dela. E é um desses grandes problemas que a gente tem hoje em dia, essa dependência emocional, de colocar a felicidade na mão de outra pessoa. E aí eu comecei a construir um caminho de me conhecer, de me valorizar, de entender quem eu era, de me fortalecer para que eu não passasse mais por aquilo. E é justamente esse caminho que eu mostro para minhas clientes. O caminho de você ser independente emocionalmente primeiro, de ser feliz sozinha, para depois você poder primeiro ser um bom ímpar para depois ser um bom par. Sim. E você não colocar a sua felicidade na mão de outra pessoa. Sim? Sim. E aí, para terminar o assunto, depois de... Qual a minha Siri? Depois de 4 anos, quando eu tinha 23 anos, eu estava namorando outra mulher, estava numa festa, essa mulher morava em outra cidade, estava chegando de avião, estava esperando ela na festa, e eis que surge a minha ex com a amiga. Com a amiga. Com a amiga. E aí a amiga dela falou, Renato, vai falar lá com ela. Fala isso aqui pra ela que ela quer ficar com você. Aí naquele momento ele deu uma volta na minha cabeça, né? Falei, Volta todo aquele sentimento. aquela mulher que eu achava que era a mulher da minha vida, que eu dava tudo por ela 4 anos atrás, hoje ela quer ficar comigo. E ela quer ficar comigo hoje por quê? Porque eu não fiquei parado, porque eu evoluí, porque eu cresci, porque Sim. eu trabalhei, porque eu ganhei dinheiro, porque eu estava conhecendo outras pessoas. Porque eu vivi. E ela viu, opa, o Renato tá diferente, né? E aí eu falei, não, né? Eu tô esperando a minha namorada tá chegando aí daqui a pouco. E essa sensação de você ver que você melhorou, que você evoluiu, que você cresceu, e que aquela pessoa que era o motivo da sua felicidade não é mais, isso não tem preço. Isso é muito né? bom. É o significado de independência emocional. Então, hoje, eu com a Keila, nós somos, né, interdependentes, né? Agora eu entendo que, beleza, a gente precisa um do outro de uma forma saudável, né? Sim. No relacionamento. Mas eu posso viver sem ela? Posso. Ela pode viver sem mim? Pode. Nós somos independentes. Mas a gente faz tudo para um ficar junto com o outro. É uma evolução. Mas primeiro eu precisei ser esse cara independente emocionalmente. Para que eu não cobre dela, para que eu não coloque a minha felicidade na mão dela. É aquilo que as pessoas falam, né? Pra você entender, um relacionamento bom é aquele que, se a pessoa chega, ela transborda o seu copo, Boa. mas se ela for embora, o seu copo permanece cheio. Muito Porque o líquido sempre vai depender de você, nunca do outro. Boa. O outro vai chegar, ele vai acrescentar. Mas na hora que for embora também, ele não vai levar nada do que já existia. Boa. Que é a sua autossuficiência, você feliz com você mesmo. Boa. E isso é muito bom. E por que você acredita que as pessoas hoje... Eu vejo muito isso. Existe muita dependência emocional. Muita. Por causa da relação com os pais. Vem lá de trás. Pais que não são saudáveis criam os filhos para viver perto, debaixo das asas deles. Tá? Sim. Pais que não são saudáveis precisam interferir na vida dos filhos para entender, para acreditar que eles são importantes para os filhos. Pais saudáveis entendem que eles são importantes para os filhos, mesmo sem interferir na vida deles. Isso, tem no seu lugar ali. Ou mas... seja, o que é um pai saudável?
O pai saudável é aquele que dá banho nos filhos até os 2, 3 anos, depois deixa o filho tomar banho sozinho depois dos 4. É aquele pai que deixa o filho escolher a faculdade que vai fazer. Sim. É aquele pai que fala, beleza, filho, vai, tipo, resolve, vai fazer suas coisas. Né? Não é aquele pai que fica se metendo na vida do filho, falando o que ele tem que fazer. Sim, né? entendi. Claro, os pais sabem o que é melhor para os filhos quando eles são crianças, quando eles são adolescentes. Mas à medida que os filhos vão crescendo, os pais precisam se tornar desnecessários e parar de interferir na vida dos filhos para que os filhos possam ter os próprios problemas e resolver os próprios problemas. Sim, ser independente, né? Precisa aprender a Ser lidar com independente. isso. Agora, se a mãe começa a falar, não, filha, homem nenhum presta, né? Homem tudo trai. Não começa a namorar, não, você vai sofrer, fique com a mamãe. Ó, seu pai foi embora. Né? O seu pai me traiu, o seu pai me abandonou a gente, fica com a mamãe. Ela leva as frustrações dela pra filha, né? E aí, quando essa mãe não dá conta de arrumar um homem melhor que o pai, que foi ruim, essa filha vai pro mundo achando que os homens são ruins, Sim. que os homens traem. E aí, ela não tem permissão de ir pra vida. O que é permissão? A criação que ela teve com a mãe não permite ela ter um relacionamento, não permite ela ser feliz. A mãe colocou tanta coisa na cabeça dela que ela não tem essa permissão. E ela fica dependendo da mãe. Sim. E aí é aquela mulher que tem 35, tem 40 anos e mora com a mãe. Ou cuida da mãe. Que quando eu tenho uma cliente que a mãe ficou viúva, né? E aí a mãe não quis começar a namorar de novo. A mãe não quis arrumar outro namorado. A mãe não quis viver. E aí começou quando a mãe não quer viver, ela vai buscar nos filhos esse complemento, né? Vai Sim. querer colocar uma filha ou um filho como posição de marido, porque ela não quer arrumar outro. Sim. E aí, essa filha se sente culpada quando começa a ter uma relação. Se sente culpada quando começa a se afastar. Pensa que tá abandonando a mãe. Pensa que tá abandonando, porque a mãe fez ela entender isso. A mãe quer interferir, quer falar o que ela tem que fazer, quer pedir para ela pagar conta, quer pedir para ela levar ela num lugar. E aí, quando a mãe começa a ver que não tem mais efeito essas questões simples, a mãe começa a ficar doente. Sim. Quantas e quantas mães eu vejo que ficam doentes de forma consciente, para dizer assim, agora eu ficando doente, a minha filha vai ter que cuidar de mim, né? Eu ficando doente, ela vai ter que cuidar. Vai ter que se aproximar, vai ter que voltar. Então, tem um exemplo de uma cliente minha, que ela morava em Brasília, e ela tinha uma sessão comigo de manhã, ela falou, Renato, faltando meia hora. Falou, Renato, não vou poder fazer a sessão hoje porque a minha mãe está no hospital. Eu falei, sim, ela está com o quê? Ela falou, não, ela não me falou, ela só falou para eu ir para lá. Falei, mas ela não tem nada, mas por que você precisa ir para lá? Ah, não, porque ela me pediu. Então, é bom deixar claro uma coisa. Doença é assunto do doente e do médico. Sim. Não é assunto de mãe ou de irmão. Quando você começa a ver qual é a exigência do doente, você começa a ver o quanto que aquela doença tem uma função. E aí, a minha cliente foi para lá e depois de uma hora mandou uma mensagem para mim. Nossa, Renata, me desculpa. Me perdoa. Eu falei, o que foi que aconteceu? Eu cheguei aqui e minha mãe falou que ela tava com saudade de mim. Que ela só ligou porque ela tava com saudade de mim. Só que ela já sabia o quanto que a mãe dela manipulava ela, porque ela já sabia na Já tinha esse conhecimento. Falou, Renato, essa foi a última vez. Eu falei pra ela, mãe, se você tiver com saudade de mim, você pode me falar, mas eu vou te encontrar no dia que eu puder. Quando eu resolver minhas coisas. E não quando você quiser. Isso mesmo. Porque a vida da mulher não anda, quando a mulher tem dependência emocional, não anda porque ela tá olhando pra trás. Sim. Quem tá atrás? O pai e a mãe. E a vida tá pra lá, pra frente. Então ela não consegue ganhar dinheiro, ter uma relação, ter uma família, ter filhos, porque ela fica aqui, olhando pro pai e pra mãe. Por quê? Porque ela ganha alguma coisa, porque ela se sente aprovada pela mãe, se sente reconhecida pela mãe, porque ela não tem os sentimentos bons, né? Tem um ganho direto, a gente chama de ganho direto. E esse ganho direto faz com que ela fique nessa vida de dor e de ganho. Me sinto frustrada, me sinto incapaz, me sinto sozinha porque não tenho ninguém na minha vida, mas ao mesmo tempo eu fico com a minha mãe e me sinto aprovada por ela. E aí esse ganho direto, esse ciclo vicioso de dor e de ganho vira um ciclo vicioso e aí é dependência emocional. Sim. Aí ela transfere isso na hora que ela encontra alguém. Às vezes ela nem encontra. Sim, Nesse caso, ela não encontra porque ela sabe que se ela encontrar, ela vai ter que deixar a mãe para trás. Entendi. Então ela tá dependendo da mãe ali. Aí tem que curar a relação com a mãe, tem que colocar um limite na relação, como a gente estava falando aqui mais cedo. Colocar um limite na relação e dizer, mãe, então, deixa eu te falar, quando você me ligar, não necessariamente eu vou te atender. Tá? Quando você me ligar, se eu estiver ocupado, eu não vou te atender. E deixa eu te falar outra coisa, mãe. Quando eu não te ligar, quando a gente não se fala todos os dias, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E quando eu te ligar, quando eu estiver precisando de alguma coisa, eu te ligo, eu te mando mensagem. E aí você muda a ordem. Porque tem a mãe controladora, ela precisa falar com a filha todo dia. Pra Sim. controlar.
É. E quando a filha começa a falar assim, não, eu não vou atender, eu vou falar com ela uma vez por semana, vou falar com ela uma vez a cada 3 dias, a mãe começa a sofrer, a mãe começa a querer controlar. E aí é justamente nesse momento que eu dou essa força, esse apoio, para ela colocar um limite na relação com o pai e com a mãe, para aí a vida começar a sobrar. Ela só começa a ter uma relação saudável, um relacionamento saudável, se a vida começar a sobrar. E para a vida começar a sobrar, precisa colocar um limite na relação Sim, faz sentido. com os pais. Mas é que nem eu concordo com o que você falou tudo, mas nesses pontos eu conheço umas pessoas que aí também levam ao extremo, né? Ao contrário, putz, eu preciso me desapegar da minha mãe, do meu pai e tal. E aí eles começam, tipo assim, também praticamente abandonar os pais e as mães. Existe também esse caso, o exagero das duas pontas é errado, né? Se falar abandonar é uma frase muito forte. Eu falo É uma palavra muito forte. Porque, é que eu falei abandonar porque eu tenho um exemplo me fala um exemplo de alguém muito forte. Tá. Né? Eu sei, vou dar um exemplo. Era uma pessoa que cresceu com a mãe, tudo ali, com o pai, com a família. E aí essa pessoa, quando ela encontrou a companheira dele, normal, tudo, puta, mãe, pai, todo mundo apoiou e tal. Só que aí teve uns problemas, eu acho que entre a mulher e a mãe dele, que aí ele foi pro lado, a mulher parece que é meio controladora, não quer que ele fique muito perto da mãe, porque sabe que... Aí começou, e aí, tipo assim, esse cara meio que, ele não pôs limite, ele simplesmente sumiu da vida da mãe, sabe? A mãe mal vê ele, mal vê os netos. Mas a mãe é saudável. Tudo. A mãe é, com o marido, com a avó. Inclusive, essa mãe chora muito porque a avó dele, que é a mãe dela, que criou esse menino também, esse rapaz, ela tá começando a ter Alzheimer, né? E ela tava esses dias chorando porque ela fala que a avó já tá esquecendo muita coisa, mas a única coisa que ela não esquece é ele, o neto. E sempre fala dele e, tipo, ele não vai visitar. Sabe? Então, assim, foi o que eu falei, existe um extremo. Quem né? te contou essa história, ele ou a mãe? Eu conheço os dois. Conhece os dois? É, Tá. eu vi os dois. Então. É que eu tenho amizade com os dois. Tá. Como eu cresci ali na família deles também, eu vi os dois. E ele, em alguns pontos, ele reforça que... Ele utiliza a frase de que homem... Como é que fala que ele fala? Homem tem que ter... Não, menino tem mãe, homem não tem mãe. Ele não pode negar a mãe, né? É. Quando você nega a mãe ou nega a avó, isso faz mal, né? Ele não pode negar. Ele tem que continuar respeitando, continuar amando a mãe e a avó e entender essa relação com a... Por que a mulher dele não gosta da mãe? Entender. Aí, nesse ponto, eu escutei os dois lados, realmente as duas tiveram um atrito que as duas são culpadas, as duas não se bateram. Aí eu entendo. Mas eu acho que... Aí entre a mãe e a mulher, tem que escolher a mulher, não tem o que fazer. Não, eu sei, mas eu acho que dá pra, né? Você não continuar aí vendo, pelo menos, né? Mas que nem você falou, falando a cada... Mas aí dá a qual preço? Tem que ver a posição dele. A qual preço que dá pra fazer isso? Porque se eu começo a falar com a minha mãe começa a me cobrar que eu não fui ver minha avó. Aí a minha mãe começa a me mandar problema, falar que a minha avó tá com problema porque ela não me viu, nananana. Ou seja... Ah, entendi. Aí também Aí a relação começa a ficar uma relação ruim. O Sim. cara não quer, às vezes, ligar pra mãe porque a mãe traz problema. Nesse exemplo que você falou, a sua avó tá com Alzheimer, a sua avó quer te ver porque ela já tá esquecendo de você. Tipo, ele se sente culpado. Ela tá querendo colocar uma culpa nele. Ó, sua avó tá com Alzheimer, tá se esquecendo, e se você não vir aqui, ela vai esquecer de você. Tipo, tá, beleza, mãe. Tipo, passa o telefone aí pra ela, deixa eu falar com ela. Sim. Entendeu? Ela não precisa ir lá. Sim. Tá? Então é uma relação bem complicada, bem complexa. Mas tem que saber qual é a plausibilidade, qual que é a congruência. Quem que tem... as duas estão erradas? Se as duas estão erradas, tipo, o cara tá meio num... Pelo que eu sei, os dois têm um gênio muito forte. Tipo, Beleza. sabe aquelas duas pessoas que não dá o braço a torcer? Beleza, entendi. Entre a mulher e a mãe, ele tem que escolher a mulher, certo? Mas não necessariamente ele precisa negar a mãe. Né? Tipo assim, tipo, não desaparecer, né? Não desaparecer. Foi o que eu falei. Eu também acho que ele tem que ver o que é melhor pra ele. A única coisa que, não é que me incomoda, mas eu vejo com estranheza é esse fato de, tipo assim, tipo, eu vou ficar... Às vezes eu passo do lado da casa da minha mãe, às vezes sozinho, e não paro lá só pra dar um oi. Mas qual que é o ponto? O que vai acontecer se for na casa da minha mãe? O que ela vai falar pra mim? Sim, não, aí eu entendi qual o que que é você o falou. peso que ela vai me dar? Que quando o cara vai pra lá, toda vez tem problema, toda vez tem a mãe cuida da avó, certo? Sim. E o avô? Junto. O avô não existe mais, o avô já faleceu faz tempo. Tá, O avô beleza. faleceu faz tempo. O avô faleceu quando ele era jovem. tá. A mãe, é muito pesado pra mãe cuidar da avó, né? É muito pesado pra um filho cuidar da mãe. E aí, muitas vezes a mãe quer dividir um pouquinho do problema dela com os outros. E ele fazia, não, mãe, não quero não desse problema, eu já tenho meu problema com a minha mulher aqui, com os meus filhos, e tô resolvendo minhas coisas. Sim, entendeu? entendi. Então, nesse caso que você está falando, pelo que você está me falando, talvez ele esteja com medo, né, com receio de ir lá
e toda vez que ele vai lá, a mãe tem um problema novo pra ele. E ele fica mal, fica se sentindo culpado, aí chega com a mulher e fica mal. Sim. Então, tem que analisar os fatos. Tem que ter essa conversa para que a mãe entenda como que é a relação e a mãe não leve problema para ele. Sim, eu falei porque eu vivo esse fato, e como eu convivo muito ali, eu me causa uma empatia por ambos. Aham. Porque é nítido ver na cara dele que, de repente, ele queria estar mais próximo da mãe, mas não tá, e a mãe sente falta da proximidade e eles não se resolvem, sabe? Aí eu fico, putz. Uma vez eu falei pra ele, caramba, mano. E aí ele fala, não, eu vou sim, eu vou lá sim, às vezes eu vou. Mas o que eu fico sabendo é que ele não vai, né? Mas tudo bem. Às vezes ele vai na quantidade que ele quer ir e não na quantidade que a mãe quer que ele vá. Isso, pode ser. São coisas diferentes. Aí beleza, ele tem que ter autonomia na vida dele. Sim. Né? Também tem que ver como que é a relação dele com a mulher, se tem abuso, se tem dependência, né? Se a forma que o que a mulher fala pra ele não pode mudar a relação dele com a mãe. Né? Agora, é como se falou, não sabe o que a gente sabe em alguns pontos é conversas e o que a gente vê por ali, entendeu? Mas aí é coisa que a gente conversa depois por fora. Depois eu explico essa história melhor pra você. Mas assim, eu entendo e acho que realmente as coisas têm que ter limite, né? A gente não pode também ficar tão dependente assim. Quando eu saí de casa, eu passo às vezes 1 semana, 2 semanas sem falar com a minha mãe. E tá tudo bem, minha mãe entende, minha mãe sabe quem eu sou, minha mãe nunca foi de ficar interferindo, sabe? Lógico, é mãe. Se eu desse abertura, ela ia querer estar próximo de mim o máximo possível. Mas ela nunca foi uma pessoa de ficar me cobrando, porque eu sempre fui muito independente desde moleque. E muitas vezes isso aí não é por mal, é por amor. Mas tem uma frase que fala assim, que é até do Elton, que não é porque a pessoa te ama que ela não pode te fazer mal. Sim, às vezes faz mal sem querer fazer, mas faz. Então, muitas vezes, a mulher, ela não consegue distinguir isso. Ela não consegue entender que a mãe, mesmo amando ela, a mãe faz mal pra ela. Sim. E aí, muitas vezes, a solução é parar de falar mesmo. Vai falar menos. É falar uma vez cada mês. Por quê? Porque toda vez que a mulher vai falar com a mãe começa a criticar. A mãe começa a trazer problema. A mãe começa a fazer não sei o quê. Só que fala, mãe, mas eu queria falar com você de coisas boas. Eu queria falar com você sobre as viagens. Eu queria falar, mas toda vez que eu falo uma viagem a história que eu fiz, é triste, né? Toda vez que eu falo uma conquista minha, você me critica, você... Nananã. Então, às vezes, a mãe e o pai não conseguem ver a evolução, o sucesso dos filhos. E aí que eu falo, infelizmente, nem todo pai e nem toda mãe são bem intencionados. Sim. Às vezes, né, conscientemente, né, mas inconsciente. Exatamente. Isso é verdade. Nem todo pai e toda mãe são saudáveis. Então, os filhos precisam se proteger. E o que eu vejo, as mulheres que eu atendo, a maioria delas, a grande parte, mais de 90%, é porque tem problema com o pai e com a mãe. É porque tem dependência emocional, tem interferência, é porque a mãe foi embora, o pai foi embora, é porque não se sentiu amada, não se sentiu querida, os pais se separaram e ela ficou no meio, ficou se sentindo culpada. Enfim, pais despreparados que não conseguiram proteger os filhos na relação. Não tem problema você se separar. Você pode se separar. Sim. Mas não leve o problema para os filhos. Né? Não deixe os filhos sofrerem por isso. Os filhos querem ver pais felizes, não necessariamente casados. Sim. Né? Pode ser separados. Então, eu sempre falo na história do banheiro. Né? Tem muito pai e muita mãe que acredita que precisa interferir na vida dos filhos para ser importante. Certo? E aí, justamente essa interferência que gera dependência emocional. É como se a mulher tivesse a casa dela e fosse fazer uma festa de Natal na casa dela. E aí chamou o pai, chamou a mãe, chamou os irmãos, chamou o primo, chamou o namorado, chamou a família toda para fazer o Natal na casa dela. E aí, quando ela começou a arrumar, quando ela terminou de arrumar as coisas na casa dela, do Natal, a mãe chegou primeiro, o pai chegaram primeiro os dois. E aí ela falou, eita mãe, vocês já chegaram, que bom. Espera um pouquinho aí que eu vou tomar banho. Né? Que o pessoal tá chegando. Ela foi tomar banho. E quando ela vai pro banheiro tomar banho, a mãe dela vai junto. No banheiro. E ela fala assim, nossa, minha mãe no banheiro comigo? Que coisa estranha. Mas é minha mãe, né? Vou deixar ela aqui, vou deixar ela tomar banho comigo. E aí ela deixa a mãe tomar banho no banheiro com ela, vê ela tomando banho, e depois ela sai do banheiro assim, com a mãe, e aí o namorado vê, o pai vê, os irmãos já chegaram e vê, pô, vocês saem do banheiro, que coisa estranha, a relação tá confusa. Né? Não sei se é mãe, se é pai, se é namorado, o que a minha mãe é minha. E aí, muitas vezes, a vida amorosa da mulher não anda porque ela tem vergonha de fechar a porta do banheiro. Porque ela não quer fechar a porta do banheiro para a mãe. Ou seja, a mãe interfere na vida da filha e a filha não tem coragem de tirar essa interferência. E dizer, mãe,
Não, você não vai poder mais entrar no meu banheiro, não. A mãe vai falar, nossa, mas filha, eu sou sua mãe. Eu sempre entrei no banheiro com você, eu sempre tomei banho com você. Sim, mãe, mas agora eu tô grande, tô crescida, eu tô adulta. Agora me incomoda. Ah, minha filha, eu não sabia que te incomodava. Entendi, não vou mais tomar banho com você. Aí a filha fala, ó, mãe, a partir de hoje, quando você vier na minha casa, você vai ficar na varanda, na sala de estar. Você não vai entrar mais no meu banheiro. Você é visita na minha casa. Pode ser? Ah, entendi, minha filha, pode ser. Uma mãe saudável. Sim. Ou então a mãe saudável, a mãe que não é saudável. Nossa, minha filha, mas eu sou sua mãe, né? Você faz isso com a sua mãe, né? Começa Como é que a sua mãe, a jogar mas eu sempre fui. Como é que a sua mãe vai ficar? Então, então se não for pra entrar no seu banheiro, então eu não vou nem vir na sua casa mais. Não precisa nem me chamar. Aí a filha se sente culpada. Sim. Só que aí agora é a hora da filha. Beleza, mãe, se você não quiser vir na minha casa, não tem problema. A escolha é sua. Aí a culpa fica com a mãe. A responsabilidade fica com a mãe. A filha colocou o limite. A mãe que vai ter que aceitar o limite ou não. Se a mãe não quiser aceitar o limite, aí a relação vai romper. Sim. Aí beleza. Porque a mãe quis, não porque ela quis. Entendeu? Sim. Só que muitas mulheres não têm essa coragem de fechar a porta do banheiro. Muito difícil, né? Porque quem que pode entrar no banheiro da mulher? Quem que pode entrar no seu banheiro? No meu banheiro? É. Quando eu estou tomando banho? É. Minha esposa. Só. É. Isso aí. Nunca tive essa experiência com outras pessoas. Pronto. Não, só quem pode entrar no banheiro da mulher é o namorado e o marido. É. Não é o pai e a mãe, só isso. Só que a gente chama É verdade, quando eu morava com a minha mãe, eu trancava o banheiro pra tomar banho. Boa. Em casa casado, eu não tranco. Boa. E a gente chama esse banheiro de núcleo emocional. Então, o banheiro da pessoa precisa estar vazio. Muitas vezes a mulher quer entrar num relacionamento com o banheiro cheio. Tá o pai, tá a mãe, tá o irmão. Todo mundo se metendo na vida dela. E aí o cara entra assim na vida dela, olha o banheiro dela. Nossa, mas todo mundo no seu banheiro? Como é que não tem espaço para um homem? Né? Todo mundo se mete na vida dela. E esse cara não pode se sentir importante. Tá? Então, a vida da mulher muitas vezes não anda porque ela tem vergonha de fechar essa porta do banheiro. Tem vergonha de colocar um limite na relação com os pais. E foi o que você falou. E fechar a porta do banheiro não quer dizer saia da minha vida. Quer dizer só até aqui. O limite, exatamente. Entendeu? É um limite. E é diferente. Algumas pessoas não entendem isso, né? As pessoas... Foi o que você falou. Vai ter mãe que não vai entender, vai achar que a filha tá excluindo a mãe da vida, né? Mas, na verdade, não é. Com clareza, você explicando os fatos de que cada um agora pertence a um lugar, cada um tem seu espaço, é diferente. Porque a mãe vai ter o papel de mãe, sempre, né? Mas até aquele limite, porque a partir de agora eu sou adulta, a partir de agora eu tenho outra vida. Então você vai continuar sendo minha mãe, mas num habitat diferente, de uma forma diferente. Só que aí, o que vai acontecer? A mulher precisa abrir mão de agradar a mãe. Sim. E precisa dar o direito para a mãe de não gostar. Ah, mas eu queria que a minha mãe gostasse, eu queria que a minha mãe entendesse, eu queria que a minha mãe me apoiasse nas minhas relações, eu queria que ela não falasse nada. Infelizmente, isso não vai acontecer. É, porque é ela. Ela. Então quando a mulher entende que a mãe não vai mudar, e que a mãe não vai gostar, e que ela pode não gostar e tá tudo bem... Tá tudo bem. Beleza, ela tira esse peso das costas, tira essa culpa. Porque o que mais pesa hoje nas mulheres, nas relações, que fazem as relações não darem certo, é a culpa. É a esse culpa. peso. Você sempre queria agradar. É esse peso de ter que sempre agradar, de ter que sempre fazer o melhor pro outro. E de quando não dá certo, ela se culpar. É. Como assim? Pô, eu tô colocando um limite na relação com a minha mãe. A minha mãe não gostou. Em vez de eu entender que o problema é dela, não, nossa, mas a culpa é minha agora, minha mãe tá passando mal por conta de mim. Não, isso é errado. Você já é adulta, ela é adulta, ela vai conseguir resolver. Então... Na minha mentoria, eu faço justamente esse processo para que a mulher tenha confiança, tenha segurança, para fazer esse movimento de limpar o núcleo emocional dela, de limpar o banheiro tá vazio, para que possa entrar um homem na vida dela. Sim. E aí ela também dá o direito da mãe não gostar. Beleza, deu o direito da mãe não gostar, sua mãe não vai gostar, tá tudo bem. Respeitar. E segue em frente sem isso. Não Sem espere culpa. que ela goste. É. Se você ficar... esse movimento é justamente para você poder desagradar a sua mãe, e você criar essa independência. Estou desagradando alguém, mas estou me agradando. Sim. Porque na vida, se você fala sobre relações, né? É muito disso. É tipo, eu tenho que pensar em mim. Eu vou desagradar as pessoas. Não vai satisfazer todo mundo. Eu não vou agradar todo mundo. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Você tem que conviver bem com isso. Tenho que lidar com isso. Então, é justamente ter essa capacidade de fazer esse movimento que é um dos primeiros passos da mentoria. As primeiras 2 sessões da mentoria, justamente, fazer esse detox emocional, para que ela esteja pronta para ter um relacionamento. Então, não é simplesmente, Renato, eu encontrei o cara, o que eu falo com ele? Não é mais profundo. Primeiro, você vai ter que entender a sua relação com a sua mãe. Se limpa o terreno primeiro para você poder montar. Exatamente. Limpa no seu núcleo emocional, esvazia o seu banheiro, faz os movimentos, aí depois, sim, você vai começar a estar pronta para ter uma relação. Boa. E em relação ao que me deixou muito curioso, o formato do corpo. Como que funciona isso? Você conseguir distinguir pelo formato do corpo
a característica emocional da pessoa? Como a pessoa pensa e como a pessoa funciona. Como isso funciona? Funciona assim. O Haidt era amigo do Freud, né? E o Freud, eles eram amigos, eram psicanalistas os dois. E o Freud, quando não conseguia resolver um problema pela mente, né? Ele passava pro Haidt. E o Haidt começou a ver que as pessoas que vinham do Freud, que ele não conseguia resolver o problema, vinham com o mesmo formato do corpo. E aí o Haidt falou, pô, tem alguma coisa aqui. E ele desenvolveu uma ciência que ele comprovou que existem cinco traços de caráter. Cinco traços de caráter, né? Que é o esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. 5 traços. E todos nós somos a combinação dos 5. Ninguém é 0% de um traço ou 100% de outro. Nós temos a combinação, temos a porcentagem. Pelo menos 1% de um você vai ter, no mínimo. Não necessariamente, mas às vezes acontece que você não tem 0 de um, mas às vezes é só um, entendeu? Mas geralmente tem 2 ou 3 que a gente tem mais, que a gente chama dos picos. Então, esses traços são formados desde que a gente está no útero da nossa mãe até no máximo 5 anos de idade. O que é o formato do corpo? É o formato da cabeça, é o formato e a expressão dos olhos, o formato e a expressão da boca, o tronco, o quadril e as pernas. Tudo isso, o formato, é determinado pelos traumas que a gente tem na nossa infância e no útero da nossa mãe, quando a gente tem do útero da nossa mãe até no máximo 5 anos. O que não é traço? O que é genética? Genética é a cor do olho, genética é a cor da pele, genética é a cor do cabelo, né? Genética, às vezes, é a altura. Sim, isso é genética. Isso a gente traz dos nossos pais. Mas o formato do corpo, não. Você tem irmãos? Tenho um irmão. Beleza, então você e sua irmã têm um formato do corpo diferente. Sim? Eu acho a gente muito diferente. Boa. Eu tenho um irmão mais velho e tenho um irmão mais novo, né? E eu sou mais rígido, tenho psicopatia, tenho esquizoidia. E meus 2 irmãos, eles têm mais oralidade e mais masoquismo, né? Então eles são da mesma genética que eu, né? Mas eles têm formato de corpo diferente. Por quê? Porque os traumas que eles passaram na infância de forma involuntária foram traumas diferentes dos meus. Sim. Então a minha mente funciona diferente da mente deles. Então, por exemplo, o esquizoide, que é o primeiro traço, ele é formado quando a gente está no útero da nossa mãe, né? E acontece algum fato externo com a mãe. A mãe sofreu um acidente de carro, ou a mãe terminou o relacionamento com o pai, ou a mãe brigou com a mãe dela, ou ela foi demitida. Alguma coisa que mudou o estado emocional da mãe. Certo? Naquele momento que mudou por alguma coisa externa, o sangue que circulava no útero, que era quentinho, que era gostosinho, começou a ficar mais frio. Começou a circular menos sangue no útero. E aquela criança, aquele bebê, no útero da nossa mãe, teve a percepção de que ela começou a incomodar. Perceba, é a percepção. Sim. Teve a percepção que começou a incomodar. E aí o que vai acontecer? Ela vai ficar com a energia na cabeça, tá? E não vai ter uma energia no corpo. E vai ter muito medo de ser rejeitada. Essa pessoa que tem esse traço de esquizoide. Como que é o traço de esquizoide? São pessoas geralmente muito magras, com juntas pontudas, tipo o ombro pontudo, o joelho pontudo. São pessoas que geralmente usam óculos e são pessoas que têm um olho um pouquinho mais maior, um pouquinho mais esbugalhado. Certo? Pessoas que têm essas características são pessoas muito práticas, muito objetivas, muito frias, porque vivem no mundo das ideias. Sim. Ou seja, ele teve que ficar no mundo da ideia dele, ali na cabeça, quando ele percebia que a mãe incomodava. Ele queria ficar quietinho para não incomodar mais. Entendi. Certo? E aí ele desenvolveu, pelo medo de ser rejeitado pela mãe, ele desenvolveu um recurso de ficar no mundo das ideias, de trazer coisas do mundo das ideias para o mundo real e ser muito criativo. Geralmente são pessoas muito inteligentes, são pessoas que têm um papo cabeça. Né? E são pessoas que não gostam muito de contato físico. É aquela pessoa que fala com você, mas fala de longe. Se você é uma pessoa muito magra, sim, você vai dar um abraço nela, ela vai fazer meio assim, ó. Porque ela não gosta de contato físico. Ela não gosta uma pessoa na minha cabeça, que é verdade. Ela não gosta porque ela, tipo, fala comigo de longe, precisa abraçar, precisa tocar. Ela não gosta de toque. Então, no relacionamento, quando você encontra uma pessoa esquizoide, muitas vezes as mulheres pensam que o cara não gosta dela. Mas não, é só porque ele precisa ficar na caverna, precisa ficar um tempo no momento dele. Não é porque ele não gosta de você. Ele não vai gostar muito de toque, muito de abraço, muito daquele fogo todo. Ele vai precisar primeiro imaginar na mente dele as coisas e depois viver. Percebe como isso é importante? Olha só, não sabia. Então, se a mulher gosta de abraço, gosta de carinho, gosta de contato físico, o esquizoide não é um bom par para ela. Sim. Então, na minha mentoria, eu já mostro isso para elas. E elas começam a entender, opa, entendi. Isso aqui eu posso esperar isso dele. Um papo cabeça, um papo inteligente, criatividade, posso esperar isso. Não posso esperar toque, não posso esperar abraço, não posso esperar uma coisa mais caliente, mais quente. São características diferentes. Beleza, né? então esse é o primeiro. O segundo traço é o traço da oralidade.
que é formado desde que do nascimento até no máximo 1 ano de idade, que é a parte da amamentação. Então, o esquizoide é no útero, nasceu, aí já vem a parte da oralidade. Se o trauma acontece naquela fase da amamentação, ela começa a ter um corpo mais cheinho, mais fofinho, um rosto mais redondo, né? Um sorriso mais largo, né? Por que o nome é oral? Porque resolve tudo pela boca. Quando que é o trauma? É assim, mais ou menos assim. O bebê com 6 meses, 7 meses, 1 ano, tá chorando. E a mãe vai lá e faz o quê? Tá chorando, dá o peito. Aí o bebê vai e fica melhor. Depois o bebê começa a chorar de novo. Aí a mãe vai lá e dá o peito. E aí ele para de mamar, mas continua chorando. E aí, às vezes, naquele momento não era fome. Era a etiquetazinha da camisa que tava incomodando. Ou então era o calor, tava muito quente. Ou tava com cólica. Só que a mãe faz o quê? Dá peito. E nisso, a criança começa a entender que tudo que ela vai resolver, ela resolve pela boca. E aí tem o oral do excesso. O oral do excesso é quando a pessoa é mais cheinha, mais fofinha, quando tem um corpo mais redondo, um corpo mais roliço, tem um sorriso, né, mais largo. São pessoas geralmente muito intensas emocionalmente. Tem uma simbiose muito forte com a mãe. Né? São muito intensas emocionalmente, aquele tipo que tá bem no dia, tá tudo bem, sorrindo, alegre, e aí acontece uma coisa de nada no almoço, já tá chorando, já vai acabar. Muda totalmente. Vive uma montanha-russa no mesmo dia. São pessoas muito intensas, muito emocionais. Que tem uma tendência muito forte a ter dependência emocional. Né? E são muito ligados à mãe. Então, quando eu te falei da questão do banheiro, da independência emocional, uma mulher que tem mais oralidade, ela vai ter uma dificuldade maior de se afastar da mãe. De colocar esse limite. E nisso que ela sabe que ela vai ter uma dificuldade maior, ela precisa se esforçar mais. Sim. Né? Pra resolver aquele problema. Então, perceba, quando eu começo a entender isso no começo da mentoria, que eu vejo formato do corpo, que eu faço análise, eu já consigo entender que o problema daquela mulher vem da mãe. E a gente começa a perguntar, ela já me fala sobre a mãe, eu já passo o protocolo, o que ela tem que fazer com a mãe, e as coisas começam a funcionar. Percebe? Sim. O diagnóstico é mais rápido, a ação é mais rápida, e aí eu falo o que ela tem que fazer para ela poder curar a relação com a mãe e poder ficar pronta para um relacionamento. Tudo isso você já faz baseando no formato do corpo. No formato do corpo, no olhar. O raio-x dura em torno de 1 hora. Certo. 1 hora, 1h30. Então a gente pega a pontuação da cabeça, dos olhos, da boca, do tronco, do quadril, das pernas. Eu dou a pontuação, faço ali a pontuação de cada um, e aí ela já dou o diagnóstico para ela, já dou a devolutiva. Sim? Então, beleza. Os 2 primeiros são orais. Certo. Terceiro traço é o traço da psicopatia, que não é o psicopata do filme. Que é o psicopata isso que eu ia te perguntar. Não é o psicopata do filme. É só porque o pessoal do Corpo Explica manteve a nomenclatura do Reich. Tá? Sim. Por que psicopata? Porque ele gosta de manipular. Mas manipula para o bem, quando está no recurso, e manipula para o mal, quando está na dor. Todos os traços têm uma dor e tem um recurso. O esquizoide tem um medo de ser rejeitado e por isso ele desenvolveu uma criatividade para viver no mundo das ideias. A oral tem medo de ficar sozinha, de ser abandonada. Então ela desenvolveu um recurso de se conectar, de ser... Facilidade de se relacionar. De se relacionar, de se conectar, de acolher, de ajudar as pessoas, de ser aquela pessoa que está sempre junto das pessoas, certo? Sim. O psicopata tem medo de ser manipulado, tem medo de ser usado. E desenvolveu o recurso de manipular. Manipular para o bem, manipular para o mal. Acontece de 1 ano até 2 anos e meio de idade, que é na hora que a criança começa a ter o contato com as pessoas, com o pai, com as outras pessoas, porque até 1 ano, 1 ano e meio é com a mãe. Sim? E aí começa a ter uma relação com os pais, e aquela criança começa a fazer o bilu-bilu, o pai fala, não, faz o bilu-bilu, faz isso, e ela começa a fazer, e ela começa a ver que os pais gostam, só que quando ela não faz, o pai deixa ela lá na cadeira. Sim. Ela começou a descobrir que, quando eu faço alguma coisa, os meus pais gostam. Algo em troca. Tem alguma coisa em troca. E se eu não faço, eu não tenho. E aí começou a ver esse mundo dessa troca. Então, são pessoas muito práticas, muito objetivas. Eu tenho 20% de psicopatia. Então, eu sou um cara que consigo usar a razão, a lógica, para que todo mundo ganhe. Eu no meu relacionamento, as minhas clientes, todo mundo. Então, é isso que um psicopata faz. Faz o meio de campo, ele lidera, ele organiza para que todo mundo ganhe. Sim? Então, como que é o corpo do psicopata? É o mais difícil de você identificar. São 3 triângulos invertidos. Tá vendo que aqui a minha cabeça é mais larga e aqui vai descendo, vai afinando. Sim. Então, é o triângulo invertido, maior aqui e aqui. Sim. Aqui também é o triângulo. Meu tronco é mais grosso e vai afinando na cintura. Então, assim você identifica o psicopata. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar do psicopata. São pessoas frias, são pessoas práticas, são pessoas objetivas, que gostam de ter o controle da situação. Beleza? Normalmente são ótimos líderes também. São ótimos líderes, isso aí. O quarto traço é o traço do masoquista. Que eu vejo que você tem um pouquinho, que ele tem um pouquinho também. Eita. Ele também tem um pouquinho de oralidade, você também tem um pouquinho. O masoquista,
ele nasce na época do desfraude. Quando a criança faz xixi, faz cocô, e a mãe ou o pai começa a dizer, nossa, o filho, de novo, ou tá fedendo, ou você fez xixi na cama, ou você fez cocô e na fralda e vazou. E aí a mãe e o pai sempre começam a falar isso. Nossa, mas você fez cocô de novo. E aquela criança tem a percepção de que quando ela faz cocô, ela desagrada o pai e a mãe. Sim. O que ela começa a fazer para não desagradar o pai e a mãe? Segura. Segura. Boa. Como que é o bumbum do cara masoquista, da mulher masoquista? Bumbum pra dentro. Por quê? Porque a musculatura é Travando. travando. E aqui também. Trava aqui. Então para não desagradar o pai e a mãe, ele desenvolveu o recurso de quê? De lidar com coisas difíceis, de ser um bom organizador, de ser um outro planejador, de ser um cara leal. Ele não quer desagradar ninguém. Então o masoquista é o traço mais leal que tem. É o traço mais bonzinho. Eu indico muitas minhas clientes para olharem o homem masoquista com outro olhar, justamente por isso. Porque ele vai ser um cara mais calmo, mais tranquilo, vai ser um cara mais reservado, mas ele vai ser um cara leal, paciente, atencioso, que vai lembrar das datas, que vai fazer, que muitas vezes quer um relacionamento saudável, na maioria das vezes, tá? Então, como que é o corpo do masoquista? Tem as pernas grossas, parece um tronco, tem o rosto mais quadrado, né? Tem a cintura reta e o bumbum para dentro, né? Então, quando você começa a identificar isso, um cara que tem algumas características dessa é um cara mais leal, um cara mais bonzinho, um cara mais tranquilo. Não vai ser um cara rápido, mas vai ser um cara que vai fazer as coisas certas. Ele vai fazer devagar, mas vai fazer certo. Porque ele não quer errar. Ele não quer errar não para não ser o primeiro, mas para não errar, para não ser criticado. Então, ele tem um medo muito forte da crítica. Então, ele vai ser o cara mais leal. Então, quando você vê um cara mais masoquista, você vê, eu não posso cobrar a velocidade dele. Eu não posso cobrar que ele seja um cara rápido. Mas eu vou ter segurança ao lado dele. Porque ele vai ser um cara seguro. Sim. Todas as características têm qualidades e imperfeições. Porque teve uma dor, ele desenvolveu um recurso. Para sair da dor, ele desenvolveu um recurso. Entendeu? Então, porque ele tinha que desagradar a mãe, para não desagradar, ele suporta coisas difíceis. Aguenta mais dor, aguenta mais coisas. Aguenta tranco. Que bacana, olha que legal. Ele é perfeccionista, ele aguenta mais coisa por mais tempo. Certo. Então, no relacionamento isso é bom. Essa é a quarta, né? Esse é o quarto. E o último é o rígido, que são os caras mais bonitões, as mulheres mais bonitonas, que é formado de 4 anos até 5 anos e meio, quando a criança começa a ver que tem pares, que o pai tem a mãe, que o tio tem a tia, que o avô tem a avó, e que todo mundo funciona em pai e ela não tem ninguém. Ela começa a ver, opa, eu perdi. Eu perdi o quê? O homem perdeu a mãe para o pai, ou a filha perdeu o pai para a mãe. Aí começa o complexo de Édipo, né? Quando a filha é a princesa do papai ou o filho é o príncipe da mamãe. Só funciona isso com os rígidos. Tá? Então, são pessoas que têm uma musculatura mais torneada, que tem uma perna torneada, tem a cintura de violão, a mulher, que tem um bumbum maior, que tem um sorriso colgate. Ou seja, que tem tudo no lugar. O rígido é aquela pessoa que tem tudo no lugar, que é simétrico. Que geralmente é a beleza aparente, né? São as pessoas mais bonitas. E aí são pessoas competitivas, ágeis, proativas, têm muito medo de ser trocado, têm muito medo de ser traído. Então, o que aconteceu? A rígida viu que o pai era o amor da vida dela, foi o primeiro amor, era o herói. E aí ela viu que ela perdeu o pai para a mãe, que o pai era o namorado dela, mas que no fundo o pai ia dormir com a mãe. Ela viu que ela perdeu. O corpo começa a ser desenhado para que ela não perca mais. Qual que é o corpo para não perder? A cintura de violão, a bunda grande, a perna torneada, o sorriso colgate. O formato do corpo é desenvolvido para ela não perder mais. Ela tem muito medo de ser traída, muito medo de ser trocada, só que ela vai ser uma mulher proativa, ágil, competitiva, vai ser uma mulher que quando ela está num recurso, ela vai conseguir o que ela quer. E muitas vezes, quando ela está na dor, ela veste uma armadura da proteção e ela não quer mostrar para os outros que ela é fraca, que ela tem imperfeições. Ela quer mostrar para os outros que ela é forte, que ela é guerreira. E que muitas vezes, por vestir essa armadura, ela dá conta de tudo. Ela é aquela mulher guerreira que fala, não, eu resolvo. Eu cuido do pai, cuido da mãe, eu ganho dinheiro, eu sou a base da família, eu sou o apoio da família, mas está solteira. Né? Mas está solteira. Ou então escolhe homens indisponíveis, homens bananas, homens fracos, que ela possa ajudar também, que ela possa salvar também. Sim. Porque essa mulher geralmente foi uma mulher que precisou se virar sozinha desde pequena, que não teve pai presente ou a mãe ausente, teve que se virar, teve que fazer tudo sozinha, e hoje ela vai para o mundo achando que ela também tem que se virar. A minha mãe é muito assim. E o corpo é assim? Agora ela tá mais velha, mas quando ela era nova, minha mãe sempre teve um corpo muito bonito. Sim. Minha mãe sempre foi muito bonita, né? E aí você é uma pessoa proativa, ágil, competitiva, multitarefas, faz várias coisas faz ao mesmo tempo, tudo, né? ela cuida de tudo, cuida da minha avó, cuida de casa. Quando
minha mãe separou do meu pai muito cedo, né? Eu tinha uns 10, 11 anos, né? Meu pai trocou minha mãe por outra, né? E aí ficou só a gente, passando necessidade, minha mãe trabalhando em 3 empregos pra dar sustento pra mim e pra minha irmã. Minha mãe é uma guerreira, batalhadora do caramba. Toda festa de família, o pessoal sempre chama ela. Ô, Wanda, vamos ajudar? Ela vai, ela monta a festa, faz doce, faz não sei o quê, lava a louça. Minha mãe, ela é foda. Minha mãe é proativa demais, demais. Isso aí. Minha mãe, todo tempo ela tá fazendo alguma coisa. E sempre ajudando os outros. Tá sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Isso. Queria que o dia tivesse mais que 24 horas. Sim, sempre, Queria que sempre. as pessoas pensassem rápido como ela pensa. Só que qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Essa proatividade, essa agilidade, essa iniciativa é energia masculina. Minha mãe tem muito isso. E energia masculina não é a essência da mulher. A essência da mulher é energia feminina. Então, quando você fala assim, meu pai me trocou a minha mãe por outra, se você for conversar com seu pai, você conversa com seu pai, não? Converso. Hoje, graças a Deus, Imagina agora essa sua mãe, que ajuda todo mundo, que faz tudo, que não fala não pra ninguém, que salva todo mundo. O homem que tá do lado dela, como que ele se sente? Hoje, o meu padrasto... Não hoje, não. Mas como que esse cara se sente? Esse cara sente que ele não é prioridade pra ela. Sim. Ele sente que ele não é importante pra ela. Que ela não precisa dele. Sua mãe não precisa de ninguém. Precisa? Ela demonstra que ela precisa de alguém? Não. A gente que é homem, você que é homem, se você tiver com uma mulher, que você sente que ela não precisa de ninguém, que ela se vira, que ela é forte, que ela é guerreira, que tudo ela tem, que ela não precisa de você, que você vai lá, compra um presente e às vezes ela não aceita, ou que você ganha uma promoção, que você chega em casa bem e ela tá lá resolvendo o problema dos outros. Ou ela, meu filho, que massa, mas eu também fiz aqui. Como que o homem se sente ao lado dessa mulher? Inútil. Aí reza a lenda que o homem troca a mulher linda, guerreira, faz tudo, por uma mulher que não tem muito dinheiro, por uma mulher que não tem a beleza que ela tem, por uma mulher que não é bem sucedida, mas que faz ele se sentir mais homem. Sim, entendi. E esse é o instinto que o homem tem. Todo homem precisa prover, precisa proteger. Todo homem veio para o mundo com a intenção, com esse instinto do herói, de buscar admiração. O homem busca admiração na mulher. A mulher busca segurança no homem. Mas a sua mãe já é segura. Ela não precisa de segurança de nenhum homem. Aí ela também não consegue admirar o seu pai. Não conseguia admirar. Seu pai fazia as coisas... Eu acho que minha mãe adquiriu muito mais isso por conta do meu pai ser muito sossegadão, sabia? Porque... Qual que é o segredo? Uma mulher masculina vai sempre atrair um homem feminino. Porque meu pai sempre foi sossegadão, tipo de... Até hoje, né? Da paz, amor, sossegado. Deixa, se ela quiser fazer, faz, tá tranquilo. Meu pai sempre foi assim. Então eu acho que minha mãe adquiriu muito isso, lógico, com ele, mas quando eles se separaram, que ela viu o desespero de a gente quase ser despejado, com 2 crianças, só ela. Aí ela começou a tomar conta de tudo, foi trabalhar em 2 empregos, tudo. E aí eu acho que ela, vou falar piorou, não, mas aumentou isso dela. Que minha mãe tem muito isso. E hoje ela, inclusive, a gente até brinca que ela... Como é que é com o meu padrasto, a gente até brinca, fala que minha mãe que é o homem da relação. Que meu padrasto também é sossegado. Meu padrasto foi criado, filho único, foi criado com a mãe a mãe sempre lavou cueca, pôs comida no prato pra ele, sabe? Cara que não sabe fazer nada, meu padrasto não sabe fazer nada. Qualquer coisa que precisa fazer em casa, ele chama alguém pra fazer. O que acontece nessa relação aí? Acaba a tensão sexual. Com o passar do tempo, eles viram amigos. Por quê? Porque o que dá tesão, o que dá atenção sexual é a polaridade. Sim, os o opostos. masculino, o feminino. Um homem viril, junto com uma mulher vulnerável, eles vão se atrair de forma natural, seja onde eles estiverem. Sim. Sim? Por isso que homem não pode ter amiga mulher e porque mulher não pode ter amigo homem. Certo? A sua mãe, ela arrumou uma forma de viver desse jeito. Certo? Sim. E ela encontrou o seu padrasto, que é feminino, ela é masculina, ela é homem da relação. Como é que fica essa relação despolarizada? A mulher se sente constantemente cansada. Cansada, exausta de fazer tudo. Ela já se acostumou. Sim. Mas ela tá cansada. Ela sempre tá cansada, mas sempre tá fazendo. E o homem fica procrastinador. O homem fica sem vida. O homem, quando ele não tá liderando, ele tá fora da sua função, da sua essência. Ele tá procrastinador. Ele não tem ambição. Mas ele ganha alguma coisa. Por quê? A mulher faz tudo. Não precisa fazer nada. A mãe fazia tudo, ele trocou a mãe pela sua mãe, aí, beleza. É o cara que não amadureceu, o cara que não tem ambição, o cara que não quer construir uma família, não quer comprar um carro, não quer viajar, não, ele tá ali na boa. Sua mãe faz, ele... Beleza, tipo, ele se acostumou a ser assim. Ele fazia o que a mãe queria, a mãe fazia o que ele queria, e tá fazendo com a sua mãe assim do mesmo jeito. Só que essa relação não é uma relação saudável. Por quê? Porque não tem tensão sexual, porque o homem vai se sentir procrastinador, a mulher vai se sentir cansada,
eles estão em polaridades invertidas. Quando a gente está na polaridade invertida, o homem não se sente homem e a mulher não se sente mulher. Ah, eles estão juntos? Estão. Pode ficar juntos para sempre? Podem. Mas se acostumaram a viver assim. Mas não é uma relação saudável. Nem toda relação que dura pra sempre quer dizer que as pessoas são felizes. Exatamente. Às vezes se acostumaram a viver daquele jeito. E não é ruim ao ponto de fazer a pessoa fugir daquilo, mas também não é tão boa ao ponto de ela ser feliz demais, né? É ruim, mas ela se acostumou. Então, isso que eu falo, mas não ao ponto dela falar, puta, sai daqui. Tem até uma história que eu ouço, nós estávamos conversando essa semana, que um cara chegou num posto de gasolina e tinha um cachorro sentado do lado do posto chorando. E o cara pôs a gasolina no carro e aquele cara achou incrível. Falou, cara, o cachorro chorando, ninguém ajuda o cachorro, né? Aí falou pro frentista, meu, o que esse cachorro tem? Aí o frentista, ele tá sentado em cima de um prego. Aí o cara ficou assustado, falou, nossa, mas por quê? E ninguém ajuda o cachorro nada? Aí o frentista virou pra ele e falou assim, não, ninguém vai ajudar, porque tá doendo o suficiente pra ele chorar, mas não pra ele levantar dali. Então, muitas pessoas, às vezes tem isso. É ruim? Mas não ao ponto de me incomodar pra me movimentar. Isso aí. Você falou que a sua mãe cuida da sua avó, né? Ela não cuida. Ela só, como minha avó agora tá mais de idade, mora embaixo, a minha mãe faz comida pra minha avó. Mas não cuida, não mora com a minha avó não precisa de cuidados, nada. Ela só faz comida, né? Beleza. Então ela faz almoço e janta pra minha avó. E cuida, que eu falo assim, de estar sempre olhando ali. Então a gente quando minha avó tem médico, a gente leva, né? Quando precisa algum exame, a minha mãe que leva, a minha mãe que toma conta nessas partes, porque minha avó é analfabeta, né? Então aí essas coisas minha mãe que faz. Mas não cuida porque minha avó não precisa de cuidado. Graças a Deus minha avó é bem saudável. Minha avó anda, faz as coisas normal. Bom. É. Mas sua mãe é o tipo da mulher guerreira e que, na maioria das vezes, essa mulher, ela é traída. Na maioria das vezes. Porque ela não sabe ser vulnerável, ela não sabe expor seus sentimentos, ela não sabe expor suas fraquezas, ela não faz com que o homem se sinta necessário. Ela que ajuda o cara, ela que faz tudo. Né? E aí, beleza, o seu padrasto tá ali acostumado, também tá na dor, tá bom pros dois, mas não é um relacionamento que tem uma tensão sexual, que vai ter sexo 3 vezes na semana, que vai ter aquela coisa toda, que vão querer construir uma família, vão querer crescer. É um relacionamento meio que mais ou menos, sabe? Pode ser, assim, eles vivem Mas que do eles jeito se deles. acostumaram. Se acostumaram, veio do jeito deles, né? Como minha mãe tem 2 filhos, que é eu e minha irmã, ele já tinha uma filha, então juntou tudo, aí a família ficou, entendeu? Tipo assim. Mas eles vivem tranquilo na deles, né? Vive lá, mas realmente é isso. Se você olha os dois, todo mundo fala que minha mãe tem mais energia masculina e ele mais energia feminina. Mas começa a falar pra ela, mãe, se você continuar assim, você vai ser traída de novo. Dá uns toques pra ela. Eu acho que não, porque meu padrasto é muito feminino. Nem pra trair serve. Não, a gente brinca. A gente brinca que ele era muito assim, a gente até zoa ele por conta disso, que até na outra relacionamento dele, a mãe da filha dele, ixi, era a mulher, era ela que saía pra ficar bebendo, ele que ficava com a criança. Ela batia nele, um monte de coisa. Ele sempre foi assim. De tipo, ele sempre brinca e fala: meu, eu sempre tive relacionamento com mulher que mandava em mim. Ele brinca. Então agora você, como filho, né, sabendo a relação que a sua mãe tem, que é uma relação disfuncional, que seus pais tinham uma relação disfuncional, Sim. despolarizada, você entendeu, opa, eu não preciso viver igual aos meus pais, Sim, eu não preciso ser igual ao meu pai, eu não preciso ser igual à minha mãe, não preciso ser o oposto deles, eu posso ser só diferente. Diferente. Diferente como? A minha vida sempre foi lutar pra Boa. ser diferente do meu pai. Boa. Não o oposto. Não, só diferente. Não diferente. cometeu os erros que ele cometeu. Isso, exatamente. De você ser um cara provedor, de ser um cara honrado, de honrar a sua palavra, Isso. de você lutar pelo relacionamento, de você de conversar. De valorizar muito a família, minha companheira, se eu tiver. Meu sonho é ter filhos, então, assim, eu priorizo muito isso. Boa. Mas se tá com o sonho de ter filho, tem que colocar logo em prática. Não, eu já tenho esse processo. Eu só tô esperando as coisas. Como eu fiz essa transição profissional. O que você fazia antes? Antes eu trabalhei 10 anos no hospital. Trabalhava em conta, era responsável por contas médicas, né? Faturamento do convênio. Então, todo mundo que passava no hospital, a ficha do convênio chegava para mim, eu faturava, emitia a nota e cobrava o convênio. Trabalhei 10 anos assim. Aí caí de gaiato Diferente, né? Caí de gaiato como influenciador nas redes sociais, por conta de um relacionamento ruim que eu vivi, coisas ruins. Comecei a fazer uns vídeos na internet explicando sobre perdão, gratidão, sobre relações. E começou a bombar e cá estou eu. Montei meu podcast. Hoje estou trabalhando como influenciador, estou montando mentoria para viver disso. Então, eu tô nessa transição. Entendi. Aí, como eu tô nessa transição, eu tô esperando as coisas se consolidarem para eu poder ter filho, para também, lógico, dar o melhor pro meu filho, né? Passei por isso aí há 7 anos atrás, quando eu fiz a transição. Mas tem uma frase que fala, não espera ficar perfeito, não. Vai sim. Antes feito do que perfeito. Porque quando os filhos vier, você vai ter que trabalhar mais, vai te dar mais vontade de trabalhar. De qualquer forma. Vai te dar mais vontade de sair mais cedo. A gente vai começar a fazer isso aqui também. Aquela vai tirar o dia agora há pouco, agora semana que vem.
Né? Começar Tá em programação, a então. engravidar, né? Para poder engravidar. Eu sempre fui um cara muito... sempre não, né? Eu fui um cara já muito imaturo, né? Que achava que o filho ia tirar a liberdade, que o filho ia me brecar muito, né? E era um pensamento muito egoísta, A né? minha esposa, que hoje a gente tá junto, ela pensava assim. Hoje ela mudou de É um pensamento. pensamento muito egoísta, né? Dizer, pô, um filho vai tirar a liberdade, né? Ah, eu não vou poder fazer as coisas que eu quero, mas, tipo, e o propósito, e o legado, né? Se os nossos pais pensassem assim, a gente não ia vir pro mundo, Isso. né? E eu tenho certeza que nossos pais, eles só são o que eles são porque eles tiveram que superar a dificuldade de ter... Meu pai tem 3 filhos, né? Sou o do meio. Então, eles tiveram que superar isso tudo, né? E agora a gente, não, vai tirar minha liberdade, não quero não. E aí, eu já tirei isso da cabeça, já amadureci o suficiente para poder entender que eu preciso passar o que eu sei adiante, não só para minhas clientes, mas deixar um mundo melhor. Sim. Deixar um mundo com crianças, com pessoas mais saudáveis, né? De a gente poder treinar, de ensinar. E claro, vai demandar tempo, sim, mas vai ter a compensação, vai ter o amor, Sim. né? Vai ter o amor do pai pro filho. Então, A eu experiência sempre única. falo pra gente não desistir do amor, né? Sim. Porque não só o amor entre homem e mulher, mas o amor como um todo. Amor entre os seres humanos, eu sou a favor O disso. amor é a base de tudo. A família é a base de tudo. Se a gente não focar na família, se a gente não quiser construir um relacionamento, a gente vai se perder muito no culto ao prazer, Sim. né? Se nós não vivemos uma vida com Deus, né? Sem um propósito, sem um legado, sem deixar um legado, a gente vai se perder onde? Na bebida, na droga, Isso. na pornografia, na prostituição, no videogame. Coisas que dão prazer, mas que aprisionam, Aprisionam. né? Que dá aquele prazer ali momentâneo, Mas depois vira descontrolado. vira um vício. Vira. Vira um vício. Ao passo de que quando a gente vive uma vida com propósito, deixar um legado e ter uma família, é uma vida com virtudes, é uma vida com disciplina, é uma vida com renúncias, é uma vida que a gente trabalha 6 dias na semana e tem um dia de prazer. É assim que eu e Keila. A gente trabalha de segunda a sexta, folga no sábado, domingo começa a trabalhar, e de segunda a sexta de novo. Pra quê? Para construir um legado, para construir um patrimônio, para deixar uma família, para ajudar pessoas. Se não for assim, a gente vai só passar. Sim. Vai ser só mais um, né? Mais uma pessoa que joga videogame, mais um homem que tá na bebida, na prostituição, na droga, que tá passando tempo, que não tá vivendo, que não tá construindo nada. Sim. Então, quando você começa a ter esse entendimento, essa maturidade com o tempo, né, que vem, fica muito mais fácil, a relação fica muito melhor, porque a mulher sente segurança, como eu estava falando para você da aliança. A mulher se sente segura. Pô, esse cara aqui, ele é ponta firme, ele aguenta. Ele tá me liderando, ele tá me conduzindo, ele tá indo para algum lugar, ele tem uma missão e eu vou seguir esse cara, porque eu seguindo esse cara eu ganho muita coisa. Eu ganho a proteção dele, eu ganho a provisão dele, eu ganho o amor dele. E eu me sinto segura para poder ter um filho. Sim. Percebe como funciona? Sim. Agora, se o cara ficar na dúvida, não sei, deixa eu ver, vou jogar bola com meus amigos, vou beber, vou fazer o quê? O cara tá meio que perdido, o cara não sabe pra onde vai. O cara perde o foco, né? Perde. Perde o verdadeiro significado disso tudo. Eu também concordo. Eu acho que nós viemos aqui para isso. Para construir família, para sermos melhores, para deixarmos um legado para os nossos filhos. Não só de filhos para o mundo, mas deixar bons filhos, Sim, né? claro. A gente conseguir passar essa mensagem com o nosso exemplo, com nossa sabedoria, com tudo que a gente aprendeu, né? Então, eu acredito que também, se a gente começa a se perder nos prazeres da vida, a gente se desvirtua disso. E é difícil amadurecer esse ponto. Precisa de muito entendimento, muito estudo. Tipo, até os meus 25, 26, 27 anos, eu queria aproveitar, eu queria, né, não queria dividir conta, eu não queria pagar nada pra mulher, eu queria, né, aproveitar a vida, eu queria viver no automático, da bebida, da droga, da balada, essas coisas. Só que você vê que essa vida é uma vida sem graça, uma vida sem sentido, uma vida rasa, superficial, que você trabalha na semana, depois no final de semana você quer sair, aí depois você trabalha, depois você quer sair e não evolui pra nada. Você só vive cansado. Não evolui pra nada. Então agora com essa maturidade, com entendimento, com estudo, a gente começa a entender que, pô, tem um outro caminho, tem um caminho que vale a pena. É difícil? É difícil. Tem que ter disciplina, tem que ter determinação, tem que ter renúncia, mas vale a pena. Sim. Porque a gente vê os caras, pô, o cara X tem tal, não sei o quê, tem tal carro, tem tal, não sei o quê. O que ele fez? Ele tem tantos filhos, o cara teve que ralar. Sim, teve que abrir mão de algumas coisas. Teve que... Então eu parei de viajar um pouco, eu já viajei para muitos lugares. E aí agora eu parei de viajar um pouquinho para poder focar justamente em construir um patrimônio, construir uma família, de ajudar mais pessoas, de investir na empresa, de investir na mentoria, para poder crescer mesmo, para poder ser maior, ao invés de ficar tendo prazer viajando. Sim. Sim? Pô, bacana, isso é muito legal. E
como você falou de uma vez por semana, você tem um dia de folga, né? A tranquilidade. O que o Renato faz fora o trabalho? Quando parou o trabalho, vou me divertir, vou relaxar. O que você gosta de fazer? A gente vai pra praia, geralmente, vamos pra praia, fico lá tomando um vinho com a Keila, a gente fica conversando, a gente vai comer um japonês, a gente vai comer uma feijoada, no domingo a gente vai na missa, né? Então, que mais? A gente joga frescobol, na quarta de manhã eu jogo tênis, faço tênis. Então, no sábado a gente tem aquele dia de assistir um filme, de ver uma pipoca, ficar juntos de mesmo. tomar um vinho. São coisas simples. Sim. Mas quando você vê, pô, eu acho que aquilo ali que é felicidade, né? Sentar, a Keila tem muito isso, ela me trouxe muito essa sensibilidade. De pegar as cadeiras, a gente mora na beira da praia, a gente mora em Vila Velha. A gente pega as cadeiras, no final do dia, 4 horas, 5 horas, bota a cadeira na praia e fica ali. Vendo o sol, o pôr do sol, conversando, aproveitando. E aquilo ali que é felicidade. Sim. Aquele momento ali de você poder estar ali na praia, aproveitando, ou às vezes tomar um vinho, jogar frescobol, ficar na praia. Aquilo ali é bom. Esse prazer é saudável, porque dá mais vontade, dá mais força de a gente poder trabalhar a semana. Sim. Né? E não só, ai meu Deus, eu vou trabalhar 7 dias, 30 dias por mês. Não, tipo, tem que ser uma coisa sustentável. Senão daqui a pouco você vai ficar deprimido, depressão, a vida não tem sentido, vai ficar cansado. Então é importante esse dia de descanso para a gente poder recarregar as baterias, para poder sentar, ver como é que tá, né? Ajustar as coisas e aproveitar um pouquinho também. Isso é bom, né? Eu acho que tudo que a gente sempre tem... Muitas pessoas gostam de trabalhar bastante e às vezes não ter esse tempo, né? Do lazer. Esquece de desfrutar, né? Isso, porque eu acho que isso é muito bom. Porque isso é o que vai nos recarregar para a gente poder ter uma semana saudável profissionalmente. Porque se a gente está bem descansado, se a gente está bem alinhado, a gente vai conseguir, como é que eu posso dizer, prosperar mais no que a gente faz. Né? Porque também se você ficar só 24 horas trabalhando, 24 horas focado nas suas coisas, chega uma hora que vai dar um pane. Né? Você vai precisar de momentos de alegria com as pessoas que você ama, com as pessoas que convivem com você. Então é muito bacana. Eu gosto de perguntar isso porque assim, às vezes as pessoas só veem o Renato lá nas redes sociais, né? Falando sobre coisas sérias e tal, e às vezes as pessoas falam, pô, o que o Renato faz fora isso, né? O que é o Renato na hora que ele se tira a roupa ali e fala assim, meu, pronto, agora desliga as câmeras, eu quero ficar com a minha companheira. O que eu gosto de fazer? Isso é bacana, eu acho legal a gente poder conversar sobre isso, é legal. E ter a Keila também do lado é muito importante, porque quando você tem uma pessoa que se sente bem, qualquer coisa que você faz com ela tá bom, né? Muitas vezes ficava preocupado com aquilo, vamos viajar para tal lugar, vou comprar tal coisa para ela. E ela, às vezes, fala, não, eu não preciso disso para ser feliz. Eu preciso de pouco, é só a gente aqui estando junto. Às vezes, você começar a namorar assim, na metade do dia, sem nada para fazer, no sábado. Às vezes, você ficar sem fazer nada, você ficar lendo o livro. Só de ficar na companhia dela, já se sinto bem, eu tenho felicidade. Então, eu não preciso viajar para Maldivas, ou para Tailândia, ou para Dubai, para lugares longe, para poder fazer ela feliz, né? Claro, um dia a gente vai fazer isso, mas saber que o simples e que o básico faz ela feliz, que a minha presença faz ela feliz e que eu estando do lado dela a gente é feliz, pô, isso é muito bom. De acordar de manhã às vezes e ao invés de você ir trabalhar, você ficar um pouquinho ali curtindo, de manhã acordando junto, às vezes dar uma namorada, né? Acho que isso que é o detalhezinho de almoçar junto, de tomar o café junto, de ter esse momento junto, de ter essa ocitocina ali, isso é muito importante. Principalmente para você que mora aqui em São Paulo. Sim. Né? Eu trabalho de casa, a minha mentoria é online, então eu trabalho de casa. Então, para mim é mais fácil. A Keila sai às vezes para trabalhar. Mas, para o casal, tem que ter pelo menos 1 ou 2 refeições juntos. Sim. Isso é importante, isso é fundamental. Aí conversa, bate-papo, acordar junto, dormir junto, não pegar o celular na mesa, não pegar o celular na cama. Ter esses momentos, desgrudar um pouquinho do celular é fundamental para ter uma relação saudável. Porque também você só deitar com a pessoa do lado e ficar no celular não quer dizer nada, né? E por outro lado, quando eu não tenho a Keila, por exemplo, eu tô aqui desde segunda-feira, né? Hoje é terça, né? Ontem e hoje, para eu dormir, foi terrível, foi difícil. Você fica pegando o celular, você fica fazendo uma coisa, você fica fazendo outra, e o sono a rotina muda. O sono não vem, Eu ia falar isso, a minha companheira, às vezes, ela viaja a trabalho. Então, ela passa, às vezes, 1 dia ou 2 fora. Putz, é horrível dormir sozinho. É muito ruim, é diferente demais. Eu acho que você tá acostumado, né? E aí acaba acontecendo isso. Aí, quando eu durmo com ela, eu não levo o celular pra cama. Meu celular eu ponho pra carregar no outro quarto e vou dormir e tal. Mas quando ela não tá, eu já pego o carregador, coloco no meu quarto, já mexo no celular ali, já deixo ele do lado, aí fico mexendo pra dar sono, pra ver se eu vou dormir, acordo muito à noite. Nossa, já muda tudo. Difícil.
A gente vê o quanto que é bom ter uma mulher ao lado, né? Quanto que é bom ter uma mulher, ter uma rotina. O casal que gosta da rotina deles, pô, é o casal que vai dar certo. É o casal que vai ficar junto por muito tempo. E essa rotina é uma rotina simples, não é uma coisa do outro mundo. É acordar junto, é dormir junto, é tomar um café junto, às vezes é almoçar, né? É você conversar, é ler a Bíblia. A gente tem o hábito de ler a Bíblia antes de dormir. De ler um fica lendo um livro, outro fica lendo outro livro, mas ficam juntos. Sim. Né? Então, é bom ter essa relação, é bom ter um relacionamento. Não precisa inventar muita coisa, precisa lidar bem. Né? Então, quando isso acontece... Agora, se o cara trabalha muito, a mulher trabalha muito, se o homem trabalha e vai trabalhar cedo, a mulher vai trabalhar cedo, chega em casa, 7 horas da noite, 8 horas da noite, os dois cansados, aí... Ai, tô cansado, aí pede um iFood. Aí come iFood, um fica na televisão, outro fica na cama, aí vão dormir. Aí no outro dia a mesma coisa, vai trabalhar, aí o cara pede iFood, aí fica na cama, chega, quando isso acontece de formas repetidas, vezes, o casal vai se afastar. Aí é nesse afastamento que começa a ter o espaço para traição. Para que outra mulher, para que outro homem ocupe o espaço. Né? Por quê? Porque a mulher está trabalhando igual ao homem, porque o homem está ajudando em casa que nem a mulher, e aí não tem o momento de o homem se sentir admirado, não tem o momento da mulher servir o homem, não tem o momento de cozinhar, de cuidar do homem, não. Ela acha que ela tem que trabalhar também. Esse é o problema das mulheres independentes hoje em dia. Elas querem ser igual aos homens, mas o masculino de uma mulher jamais vai ser igual ao masculino de um homem. Assim como o feminino de um homem jamais vai ser igual ao feminino da mulher. Esse empoderamento que fizeram, né, porque a mulher tinha que empoderar, que tinha que trabalhar, que tinha que ter direitos iguais, saiu como foi pior. Diminuiu a qualidade do relacionamento. Atrapalhou a mulher, porque as mulheres querem ser muito independentes. E aí só falta esse espaço na casa. Falta esse espaço de quando o homem chegar, de botar comida, de ver o que ele quer. Eu sempre vi a minha mãe fazendo isso pro meu pai. Sempre vi ela botando o café, ou o almoço, ou o jantar. E eu nunca entendia muito bem isso, né? E hoje, a Keila faz para mim, eu vejo o quanto que isso é bom. O quanto que é bom a mulher perguntar pro homem o que ele acha. Ah, amor, a Keila falou, eu acho que eu vou viajar para BH. O que você acha? Aí eu falei, amor, tá, mas que horas que você vai? Mas que horas que o ônibus vai? Que horas que chega? Você falou com a Patrícia? Nanana. Aí eu vou liderando ela, vou conduzindo ela para ela poder pensar como eu penso. Agora, se a mulher falar assim, amor, ó, tô indo para BH amanhã. Nossa, mas nem falou comigo, não é pedir permissão, mas nem perguntou para mim nada, o homem não se sente útil. Percebe? A sutileza. Então, quando a mulher sabe esse papel dela de organizar a casa, de cuidar a energia da casa, da energia dela, quando ela se cuida, quando ela compra uma camisola nova, quando ela fica cheirosa pro marido quando o marido chega, quando ela cozinha pro marido, quando ela tem esse servir, o homem se sente mais homem, se sente mais forte, se sente mais confiante para poder prover mais, ganhar mais dinheiro e trazer mais dinheiro para casa. Esse homem dificilmente vai procurar uma mulher fora. Esse homem dificilmente vai olhar para outra mulher, porque aquela mulher sabe servir ele, sabe ser vulnerável, sabe falar sobre os sentimentos dela. Esse homem se sente útil ao lado dela. E é exatamente isso que o homem precisa fazer, se sentir útil. Você tocou um ponto que eu ia perguntar para você a respeito disso, sobre traição, né? Você atribui o afastamento à oportunidade de traição ou... Na maioria das vezes, sim. Não afastamento, mas existe um espaço vazio. Na maioria das vezes, a traição é porque faltou alguma coisa. Não é por falta de caráter. Né? Claro, tem algumas vezes que tem um cara ali que sempre traiu, que viu o pai traindo a mãe, e ele é uma vítima de uma vítima, e ele acha que tem que trair, beleza. Isso, tem cara que faz por hobby, né? Mas esses caras são a minoria. A maioria das traições que acontecem, na maioria das vezes é por parte do homem, é porque ficou um espaço vago. É porque o espaço da mulher não foi preenchido. Porque ele não está se sentindo útil ao lado daquela mulher. E aí, claro, tem conversa para isso, né? Tem terapia, tem diálogo, beleza, vamos colocar na mesa o que eu espero de você, o que você espera de mim. Você pode me dar isso? Posso te dar isso? Vamos. Pode resolver. Mas quando existe a conversa e não tem a solução, e a mulher não resolve, a mulher continua trabalhando muito, ou a mulher continua não sendo vulnerável, a mulher continua na energia masculina, é como se fossem dois homens se relacionando. Aí vai sobrar um espaço, esse espaço geralmente o homem coloca a outra mulher que ele se sente útil ao lado dela. Certo. Então, quando a mulher começar a entender que o homem precisa se sentir útil ao lado dela,
que ela precisa ser vulnerável, que ela precisa falar sobre os sentimentos dela, que ela precisa falar sobre a vulnerabilidade dela para o homem, esse homem vai se sentir mais homem, vai se sentir único ao lado dela, vai se sentir... vai despertar esse gatilho do herói e ele vai querer ajudar ela, vai querer fazer mais coisa para ela, vai querer prover, ganhar mais dinheiro, ser mais bem-sucedido para trazer mais mantimentos para essa mulher, porque ele vê que essa mulher precisa dele. Sim. E é um precisar não de depender, mas é um precisar de se permitir ser conduzida, se permitir ser liderada. É uma submissão, mas é a submissão sobre... ela está sob a mesma missão que ele. Ela não está subordinada a ele. E nisso que ela está sob a mesma missão que ele tem uma missão, ele lidera, vai na frente, mas ele não é melhor que ela. Ele é só mais forte. Ele vai na frente para prover, para proteger. E a mulher vem atrás. Com os filhos, com a família. Né? Entendi. Então, a função do homem é proteger a mulher. É prover para a mulher. Fazer com que essa mulher tenha uma vida mais tranquila, mais relaxada, tenha uma vida mais... como é que eu posso dizer? Uma vida mais desacelerada. Sim. Só que muitas mulheres não querem isso, muitas mulheres não aceitam isso. Viveram sozinhas, tiveram que se virar sozinhas desde pequena, e aí quando vai para a vida adulta, quando encontra um homem assim que quer prover para elas, ela fala, nossa, mas eu não preciso desse homem aqui para nada, não. Esse cara aqui, ele não precisa de mim, aí ela tá na energia masculina, como a sua mãe, ela quer ajudar ele. E quando ela vê o cara que não precisa da ajuda dela, ela se afasta. Vai procurar um cara fraco, um cara banana, Sim. um cara sem bolas. E quando é o contrário? A mulher trai? Quando a mulher trai, aí... Quando o homem trai, geralmente, pelo momento ali, pela carne, pelo desejo, né? Ou porque faltou alguma coisa no relacionamento, né? E a mulher trai não. A mulher já trai porque ela tá procurando alguém melhor. Porque ela já não confia naquele homem. Porque ela precisa da segurança de um homem mais forte. E aí, quando a mulher trai, geralmente não tem mais volta. É, isso que eu ia falar. Normalmente o homem, a maioria das vezes, o homem quando trai, não necessariamente ele quer se desfazer daquela relação que ele tem. Exato. A mulher, quando ela trai, ela já está querendo se desfazer daquela relação. Isso, exatamente. É mais profundo. Por isso que a mulher, quando tem traição de mulher, é mais uma troca. Ela está trocando. Homem não necessariamente troca. Às vezes o homem se arrepende, não quer mais, volta, quer ficar com a mulher, entendeu? Entendi. Nem toda traição é motivo de término. Sim. Se for a primeira vez, se os dois conversarem, se ele tiver a mudança de atitude, se ele tiver o arrependimento sincero, se ele vê que ele errou, beleza. Eu concordo. A mulher pode perdoar, a mulher não é porque ela está perdoando que ela tem que esquecer. Não, ela vai superar, tá? E não é porque ela perdoou também que ela precisa ficar com ele, não precisa. Sim. Mas se ela quiser dar uma segunda chance, se for só uma vez, beleza. Com a mudança de atitude, com a mudança de postura, com arrependimento sincero. Agora, quando o cara passa 1 ano traindo a mulher, 2 anos traindo a mulher, quando já foram várias traições e a mulher começa a descobrir... Que sempre acontece isso. Que sempre aconteceu, que naquele momento que ela queria transar com ele e ele falou que estava com dor de cabeça, não foi porque a mãe estava em depressão, foi porque ele tinha outra mulher. Sim, como é que a mulher vai confiar nesse cara? Não, aí não, assim. Né? Então, a traição pode ser um motivo de conversar e de resolver o que estava faltando, ou de fato pode dizer, a traição é um sinal de que a gente tem que se separar mesmo. Já deu, a gente não conseguiu resolver, a gente não conseguiu se dar certo, a gente não conseguiu dar para o outro que o outro precisa, é melhor a gente separar, Sim. mesmo que doa, mesmo que seja ruim, e a gente vai ser feliz de formas separadas. Aí, que nem você falou, aí há a diferença, ao meu ver, entre uma traição, certo? Que fez uma vez ou fez em algum momento, e um caso, né? Porque que nem... O caso é amante, no caso. Isso, né? Eu sempre achei pior isso, Sim, na minha cabeça. Eu acho que você cometer um deslize, errar, tanto homem ou mulher, cometer um deslize, errar ali e tal, é perdoável, desde que aconteça isso. É um arrependimento sincero, foi uma vez, esporádico, não tem caso, não envolveu amor, sabe? Aí, beleza, a gente conversa. Mas eu acho que quando tem amante envolvido, que envolve sentimento de... Aquelas conversas, sabe? De como a gente seria junto. Uhum. Ai, se eu vou sair, ai, vamos jantar. Ai, vou te dar um presente. Ai, se eu terminar e a gente ficar junto. Essas coisas, pra mim, é muito pesado. Isso é forte. É muito profundo. Isso já é muito profundo. É muito difícil da mulher ou do homem confiar naquela pessoa de novo que botou uma terceira pessoa na relação por muito tempo. Uma amiga minha me falou isso. Uma vez ela perdoou... Nós estávamos conversando, ela falou sobre perdão. E aí ela tinha perdoado uma vez um cara e o outro que aconteceu uma coisa similar, ela não perdoou. Aí nós estávamos conversando, falou assim, mas você perdoou uma vez e não perdoou outro porque você gostava mais do outro e tal? Ela falou, não, é que o outro, desculpa a palavra, ele só foi pelo sexo.
Então ele conversou comigo, eu entendi, tá tudo certo. Agora o outro não, o outro ele colocou outra pessoa no meu lugar. Ele dividiu o amor, as coisas que ele tinha comigo com aquela pessoa. Então ali, a partir do momento que houve sentimento entre eles, aí eu não confio mais. Eu acho que traição é muito de você, principalmente pro homem, para nós homens, é uma questão de maturidade. E sempre vai ser muito difícil não trair. Sempre vai ser muito difícil, né? Sim. Mas é muito difícil trair também, né? É muito... Trair dá muito trabalho e o preço de você ver uma pessoa sofrendo por você, porque você traiu, e você talvez vê que o seu relacionamento nunca mais vai ser o mesmo, por conta daquele seu erro, é um preço muito grande. Sentimento de culpa grande. Então perceba, para o homem, é difícil não trair, mas é muito mais difícil trair e sofrer e fazer a pessoa que você ama. E também é a sua palavra. É a sua palavra. Por que agora ela vai voltar a confiar na sua palavra se você deu a sua palavra e você não honrou? Não honrou. Seja por conta de um caso, seja por conta de um sexo, seja... não teve nenhum sentimento, foi só sexo. Mas foi uma traição. Sim, foi uma traição. Então, eu já traí e eu sei o peso que isso tem. Sim, eu também. Então, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo. Opa, não compensa você ter 1 hora de prazer ou 2 horas de prazer se você depois vai ter, talvez, 1 mês, 2 meses, 3 meses de sofrimento. Sim. Ou você vai fazer aquela outra pessoa sofrer. Então, é muito mais sobre o outro que sobre mim. E aí que entra a questão de Deus. E aí que entra a questão da espiritualidade. Que entra a questão de você não fazer o que você quer. Nossa, mas aquela mulher é gostosa. Mas aquela mulher é bonita. Nossa, mas ela tá me dando mole. Não, né? Eu não vou fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer o que é certo. O que é certo, que é preciso. É a mesma coisa do açúcar, né? Eu comecei a tirar açúcar. 0 açúcar. E aí, se você fala não pro açúcar, você fala não para as outras coisas, né? Para a mulher que olha, para a mulher que faz um comentário, para a mulher que às vezes faz alguma coisa. A gente está muito mais viciado no açúcar. Aí você diz não. Agora, se você não consegue dizer não pro açúcar, como que você vai dizer não para aquela mulher, para aquela cantada que você receber? É, difícil. Entendeu? Então, quando eu digo não pro açúcar todos os dias, eu tô treinando na minha mente. Para dizer não para outras coisas. Eu tô dizendo que a minha mente, eu não vou ter o que a minha mente quer, que é o prazer. Sim. Né? Então, é um treino. Eu estou cortando açúcar, depois vou cortar o glúten. O glúten a gente já cortou, mas o açúcar é mais difícil porque tudo tem açúcar. Sim. Né? E açúcar é um prazer, é rápido. Quando Crescemos você com come isso. açúcar ali, você fala, nossa, né? tô mais vivo, mas o açúcar faz mal. O açúcar mata mais que o cigarro. Né? Então, quando você começa a dizer não para o açúcar, você começa a ter um outro nível de maturidade. E aí você começa a dizer não para outras coisas. Né? Mesmo você querendo, ou mesmo sendo aquele instinto, porque nós homens temos o instinto da promiscuidade. Nós somos feitos promíscuos pela natureza, porque a natureza quer procriar. A natureza quer que a gente procrie, que a gente tenha mais filhos para que a espécie se estabeleça. Sim. Certo? Então, o homem maduro, o homem honrado, ele consegue dominar esse instinto da promiscuidade. Né? Consegue dizer não. Opa, eu vou dar toda a minha promiscuidade para minha mulher, para Keila, fazer tudo que eu quero com ela, e quando eu não estiver com ela, eu vou focar minha energia sexual no meu patrimônio, em ajudar pessoas, em ganhar dinheiro. Vou usar a energia sexual nisso. Sim? E não em outra mulher. Sim. Percebe a diferença? Sei. Então, todo homem precisa de uma variabilidade sexual. Certo. E o homem saudável, o homem honrado, ele consegue satisfazer essa variabilidade com a mesma mulher. De ela botar um vestido diferente, de ela fazer uma posição diferente, fazer um lugar diferente. Sim. Né? De ter essa variabilidade. O homem que não é maduro, que não é honrado, ele cai na síndrome do harém, que é de ter muitas mulheres, de ter essa variabilidade com outras mulheres. E aí ele fica naquela ilusão de que, nossa, eu tenho que ter muita mulher, eu tendo muita mulher eu sou mais homem, e isso é uma... Tem que variar. Isso a gente sabe que é uma ilusão. Uma ilusão. Né? Porque uma das coisas mais prazerosas da vida é você ter intimidade com uma pessoa. Né? O maior benefício de um relacionamento é o sexo selvagem, o sexo que você tá ali com aquela pessoa e você tá conectada com ela e só tem você... E isso demanda tempo, às vezes, né? E agora, se você está com outra pessoa, você já não está 100% ali. Se você está pensando em outra pessoa, você não está 100%. Então, o homem honrado sabe dominar esse instinto da promiscuidade e dar todo esse afeto para a mulher, esse amor para a mulher, sexual, e consegue
direcionar a energia sexual, que não é a energia só do sexo, mas a energia da vida, Sim. para ganhar dinheiro, para poder construir uma família, para poder construir um patrimônio. Então, esse entendimento vem com a maturidade. Sim, é bacana. E como a gente consegue perceber ou ver sinais, deixa eu formular direito, de duas formas. Como a gente consegue perceber que um relacionamento está indo para o caminho do término, como ele está acabando, né? E como perceber isso a tempo, até onde é o limite de a gente conseguir reverter ele. Boa. Os sinais de que o relacionamento está indo pro término é muito quando a mulher está conduzindo. Quando a mulher está liderando. A mulher não foi feita para liderar. O homem que foi feito para liderar. A energia masculina é a energia da liderança. O homem líder é um homem feliz. A mulher não. Então, quando a mulher está liderando, quando a mulher está dando ordens, dando comandos. Leva o lixo lá para fora. Vai lá pegar os meninos pra gente. Faz isso, faz aquilo. Nossa, chegou tarde, o que você tá fazendo? Quando a mulher começa a liderar o relacionamento, dar conselhos pro homem, quando a mulher é sempre a última a falar, quando a mulher tá sempre certa, quando a mulher quer controlar a relação, quer que tudo seja do jeito dela, ela vai colocando o cara na energia feminina, de procrastinador, sem vida, e ela vai pra energia masculina de agir e vai ficando cada vez mais cansada, mais exausta. Quando isso estiver acontecendo, o cara vai procurar outra mulher para poder se sentir homem, para poder liderar, e muitas vezes existe a traição, certo? Esse é um dos pontos que a relação está a ponto para terminar, quando a mulher lidera, quando a mulher conduz. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que abrir mão desse controle, tem que abrir mão da liderança, tem que dar espaço para o homem. Então, é ela fazer o quê? Ela, quando estiver viajando, deixa ele pegar a mala no carro, deixa ele botar a mala em cima do avião, né? Para de dar comandos, para de dar conselhos. Quando tiver alguma lâmpada em casa, fala, amor, a lâmpada quebrou. Deixa ele resolver. Mas muitas vezes a mulher quer resolver no tempo dela. Que ela quer fazer no jeito dela. Porque o cara vai fazer no tempo dele. Sim. Ela quer fazer no jeito dela. E aí ela vai lá e faz. E o cara cada vez fica se sentindo mais procrastinador. Menos homem, menos útil, menos importante. E aí a relação tende a esfriar. Por quê? Como eu te falei, a tensão sexual vem da polaridade. Vem da mulher se sentir segura com o homem e do homem se sentir admirado pela mulher. E quando a mulher começa a liderar, ela termina isso, ela acaba com isso. Acaba com a admiração do homem. E porque ela lidera porque justamente ela não se sente segura com o cara. Sim. Faz sentido? Sim, e aí ela precisa abrir mão disso, soltar o controle, deixar ele fazer, deixar ele liderar. E aí muitas vezes o cara não lidera. Muitas vezes o cara não faz o movimento. Ele não assume o comando da relação. O que ela tem que fazer? Não é ele. Sim. Não é ele. E não, eu vou fazer, então eu vou fazer. Não é ele, vai pro próximo. O grande desafio da mulher hoje justamente é isso, sentar na cadeira da energia feminina, se permite ser conduzida, se permite ser protegida, e se ela não confiar no cara, se o cara não tiver uma boa condução, se ele não quiser conduzir, ela entender que não é ele. E ir pro próximo. E não ela querer dirigir. Então, o grande motivo hoje é quando a relação está despolarizada. Quando a mulher comanda, quando o homem é comandado, quando a mulher lidera e o homem é liderado. Aí é um motivo, é um sinal de que está indo pro saco. Entendi. Agora, a outra pergunta é, quais são os sinais de uma relação que dá certo? Né? Que vai dar certo. É quando o homem está no lugar do homem, quando a mulher está no lugar da mulher. A Keila fez um vídeo essa semana e ela postou, que deu muita visualização, que ela falou bem assim, eu tô aqui, 3 horas da tarde, fazendo bolo, e muitas mulheres vão achar que eu poderia estar trabalhando, que eu tinha que ganhar dinheiro, mas eu estou relaxada, eu estou bem, porque eu tenho um homem provedor que trabalha, que ganha dinheiro, e hoje eu posso estar aqui numa segunda-feira, às 3 horas da tarde, fazendo bolo, e relaxando, descansando. Isso é uma relação polarizada, onde, como prioridade, eu tenho o dever de prover, de proteger, de pagar as contas de casa. Então, eu pago o aluguel, eu pago a luz, eu pago a energia, eu pago o plano de saúde, eu pago a academia. Academia que a gente paga não, já está no... Então, eu pago todas as contas, certo? Eu tenho como prioridade da minha energia masculina de prover a casa, certo? Isso não quer dizer que aquela não possa trabalhar. Ela pode trabalhar. Ela não tem que trabalhar. Poder trabalhar é diferente de ter que trabalhar. Sim. Sim? Então, eu tenho prioridade para isso. A minha prioridade na relação é isso. Meu papel principal. E o papel principal da Keila no relacionamento é cuidar da energia da casa, cuidar dela, cuidar do corpo dela, cuidar da energia feminina dela, servir, aconselhar, se permitir ser conduzida, se permitir ser protegida. E ela pode trabalhar
2 dias na semana, 3 dias na semana. Sim. Ela trabalha, mas não é a prioridade dela. E eu também, às vezes, ajudo em casa, né? Faço uma coisa, faço outra. Mas ela não deixa nem eu entrar na cozinha. Porque ela fala, não, a cozinha é minha, pode deixar. Ela cozinha, ela lava a louça. Eu posso cozinhar também, eu posso lavar a louça, mas ela cozinha e lava melhor que eu. Uhum. Ela pode trabalhar? Pode, mas eu trabalho melhor que ela. Eu tenho mais força para trabalhar. Eu tenho mais energia para trabalhar. A gente tem mais testosterona para trabalhar. Não é isso? Sim. Então, um relacionamento saudável é esse onde a prioridade do homem é ganhar dinheiro e a prioridade da mulher é cuidar da casa. Por quê? Porque vai ter os filhos. Como é que vai ser quando tiver os filhos? A gente vai ter uma criança que vai ter que precisar da mãe até os 2 anos de idade. Até os 2 anos de idade a mãe e a criança, não tem muito pai. Sim. É natural isso. Isso é natural. Então, como que uma mulher que trabalha muito vai ter um filho? Muitas mulheres não querem ter filho por isso. Quem que vai lutar a guerra dela quando ela tiver filho? Quem que vai salvar a família toda quando ela tiver filho? Quem que vai proteger a Terra contra a ameaça dos alienígenas se ela tiver filho? Aí a mulher não quer ter filho por isso. Entendeu? Faz sentido. Entendeu? Ela não quer ter filho por isso. Porque ela não quer descansar, não quer relaxar. Então, quando a relação começa assim, polarizada, o homem no seu papel, a mulher no papel dela, naturalmente vai vir um filho. Naturalmente vai vir a família. Sim. Porque a mulher vai se sentir bem, se sentir segura, dizer, não, o meu marido vai tocar. 2 anos, meu marido vai trabalhar, ele vai se virar, e o cara vai se virar. E ela vai tomar conta da criança. Ela vai poder trabalhar, enquanto isso vai, mas vai trabalhar menos. Sim. A gente vai contratar uma babá? Vamos contratar uma babá. Mas percebe? Quando o homem entende qual que é a sua função principal e não exclusiva, é principal. E a mulher entende qual é a função principal e não exclusiva, fica mais fácil. Eu ajudo em casa às vezes, ela trabalha também às vezes, mas ela sabe qual é a função principal dela e eu sei qual é a minha principal. Dessa forma fica mais simples, fica mais fácil. Os dois estão num lugar que nasceram para ser, para fazer, e aí a relação flui. A relação flui. Mas você falando assim, que nem você falou do vídeo dela, você deve enfrentar muitas mulheres não concordando com o que você fala, né? Em relação os haters, né? Mas aí é questão da gente não ligar, né? Porque hoje em dia, que nem você falou, pessoal muito empoderado, essas coisas, ouvir de um homem falando que o homem tem que prover, a mulher tem que ficar em cuidar da casa, função, assim, essas coisas, eles entendem muito mal e às vezes você acaba sofrendo muito ataque, né? Agora, quando ela fala, é diferente, Recebe ataque também. Recebe também? As mulheres também não perdoam. Né? Você vê com os comentários lá, nossa, mas eu não preciso de homem pra nada. Nossa, mas ele vai te abandonar, ele vai te lá. O que vai acontecer? O que você vai fazer quando ele te trair? Nossa, entendeu? eu pensei que as mulheres, quando monte. ela falava, as mulheres falavam, opa, calma aí. Um monte, e eu começava a rir. Com os comentários eu nem olho muito, mas nesse caso eu olhei. E eu fui respondendo alguns lá, mas essas mulheres assim que dão esses comentários mais assim, eu nem ligo. São mulheres que são mal amadas, são mulheres que têm traumas, né? E não sou eu que estou dizendo isso aí, é história. Sim. É o que eu vi na minha casa. É como a relação dá certo. É o exemplo. É o conservadorismo. A família dá certo por isso. Foi comprovado uma pesquisa que fizeram, um experimento numa aldeia, onde um homem tinha várias mulheres. E que uma mulher tinha vários homens. Ou seja, não é monogamia. Sim. Espalhado. Beleza. O que aconteceu? Quem era responsável pelos filhos? Quem era o pai? Ninguém sabia. Quem educava? Ninguém sabia. O que aconteceu? Confusão. Os filhos se rebelando, não tinha educação, não tinha provimento, não tinha amor, não tinha carinho. Por quê? Porque ninguém sabia quem era o pai. Ah, sim, faz sentido. Agora, quando existe a monogamia, quando existe o homem e a mulher, quando faz um triângulo amoroso, o homem, a mulher e Deus, quando tem uma espiritualidade, quando tem um propósito, quando tem um legado, quando os dois se sentem bem, um conduzindo e a outra sendo conduzida, aí o filho, a família, é uma consequência. Né? É uma consequência desse amor. De os dois estarem nos seus lugares. De o homem estar sendo cada vez mais homem, ganhando mais dinheiro, e de a mulher estar sendo cada vez mais protegida, cada vez mais apoiando mais, aconselhando mais, ajudando mais o homem, para eles ganharem, não para ele ganhar, para eles ganharem. Os dois ganham, mais, né? Exatamente. Relacionamentos bom e saudável, ambos vão ganhar, né? Os dois ganham. Então, é mais ou menos por isso. Qual foi a pergunta que você tinha feito? Não, a respeito disso, das mulheres caírem matando em você, por você estar falando, mas de repente, com ela, quando ela fala, elas... O feminismo, ele é irmão do machismo. Nenhum funciona nem outro. Nem o homem é melhor do que a mulher e nem a mulher é melhor que o homem. Ah, o feminismo lutou pela igualdade.
dos gêneros, beleza, a gente tem direitos iguais, mas nós não somos iguais. Não somos iguais. O feminismo pecou porque ele queria que as mulheres fossem homens iguais aos homens. E não vai ser, e não tem que ser. E não vai dar certo nunca. Uma pesquisa na Marinha Americana comprovou que os homens têm, em média, 55% a mais de força muscular que as mulheres. Que os homens têm 45% a mais de capacidade cardiorrespiratória que as mulheres. E que as mulheres conseguem correr, em média, 12 minutos a menos que os homens, numa prova de resistência. O que isso quer dizer? Que a nossa biologia é diferente. O nosso corpo é diferente. A nossa mente é diferente. Nós somos complementares. Complementares para o quê? Por que o homem e a mulher complementar? Para gerar vida. Como nós viemos ao mundo? O amor do seu pai e da sua mãe. Sim. O meu amor, né, o amor do meu pai e da minha mãe. Por isso. Sim. Então nós somos complementares. Quando o feminismo quer que as mulheres sejam homens iguais aos homens, né, que sejam masculinos iguais aos homens, elas deixaram as mulheres cada vez mais fracas, cada vez mais sozinhas. Porque esse empoderamento, a mulher não precisa ser poderosa, a mulher já tem o poder. A mulher sempre teve o poder. E o homem só se sente homem no mundo quando tem uma mulher do lado dele. Ele tem que proteger esse poder da mulher. Percebe? Sim. Então esse empoderamento do feminismo, dessas mulheres que colocam os homens como uma ameaça, que os homens são ruins, são mulheres traumatizadas. São mulheres que não têm uma relação saudável. São mulheres que não tiveram um relacionamento para poder se basear. E agora ficam contra o mundo. Mas é falta de informação, é falta de conhecimento. Eu imagino porque eu falei, nossa, quando entra nesse tema, o pessoal deve... E se você pensar uma coisa assim, não tem nada hoje no mundo que a mulher não possa fazer porque ela é mulher. Sim. No mundo ocidental, aqui no ocidente, não tem nada. Se você for pensar, o que a mulher não pode fazer por ser mulher? Não. Tem uma coisa? Nada. Não. Então por quê? Por que precisa do feminismo? Por que precisa de igualdade? Se a mulher pode fazer tudo. Faz sentido? Faz sentido. Renato, eu vou selecionar umas perguntas aqui, né? Queria que você respondesse. Tem umas perguntas boas aqui. Algumas a gente já falou, né? Acabamos batendo papo aqui, a gente acabou falando. Né? Então, a maioria, né? Mas eu vou tentar pegar uma legal aqui, ó. Que eu achei interessante. O fato da mulher ter a cintura no formato de violão explica por que ela escolhe os homens indisponíveis? Isso. É a rígida quando tá na dor, né? A cintura de violão é da mulher rígida quando tá na dor, que é aquela mulher proativa, competitiva, ágil, que faz várias coisas ao mesmo tempo. É como você falou, acho que a sua mãe se parece assim, né? Sim. Que muitas vezes queria que as pessoas pensassem como ela pensa, né? Que queria que as pessoas que o mundo tivesse, que o dia tivesse mais que 24 horas. Então, essa mulher, ela quando está no recurso, ela é imbatível. Ela consegue ter dinheiro, ter uma saúde, ela consegue ter um relacionamento. Só que quando ela está na dor, ela tem muito medo de expor as fragilidades, de expor as imperfeições. Ela veste uma armadura da proteção, uma armadura da perfeição, para mostrar para os outros que ela é forte, que ela é guerreira, que ela dá conta de tudo, mas que no fundo ela está sangrando. Então, por ela ter muito medo de ser traída, por ela ter muito medo de se abrir, por ela ter muito medo de mostrar as vulnerabilidades dela, ela escolhe de forma inconsciente os homens indisponíveis como a certeza de que ela não vai precisar se envolver. Tipo, aquele cara ali vai até certo ponto, é só sexo, é só isso. Eu não vou precisar me entregar. Dali não vai passar. Não, dali não vai passar. Por quê? Porque ela tá indisponível emocionalmente. Porque ela quer ser forte, quer ser guerreira. E pra você viver um relacionamento, pra você poder entrar no relacionamento, você precisa tirar essa armadura. E como ela não quer tirar a armadura, porque ela tem medo de ser traída, de ser trocada, ela escolhe os homens indisponíveis. É mais fácil já no caminho que não vai ter segmento. Ela não precisa tomar decisão. Ah, eu não vou sofrer lá na frente, ninguém vai me trair, ninguém vai me trocar. Eu vi minha mãe sendo traída pelo meu pai, eu vi meu pai indo embora, eu vi meu pai batendo na minha mãe. Então eu vou ficar aqui na minha força, no meu controle, no meu ganho direto, mesmo que eu me sinta sozinha, mesmo que eu me sinta frustrada, mesmo que eu me sinta incapaz por não ter um homem, pelo menos eu me sinto forte e estou no controle. Aí a vida dela vira essa bola de neve, esse ciclo vicioso de dor e de ganho. E aí a historinha que ela conta é, nossa, mas os homens só querem sexo, mas homem não presta. Mas não, é ela que escolhe de forma inconsciente porque ela tá na dor, porque ela tá com medo de se abrir, porque ela tá com medo de sofrer de novo. Ah, entendi. Agora faz sentido. Outra pergunta aqui, ó, que eu achei interessante. O sexo conecta as pessoas? Não. Sexo conquista um homem? Não. O que conquista o homem é a conexão emocional. Muitas mulheres acham que o sexo conquista o homem porque é a forma mais fácil. Né? Todo homem quer sexo. Então a mulher acha, eu fazendo o que ele quer, ele vai se conectar comigo. Mas não.
o sexo não conecta emocionalmente o casal. O sexo aprofunda uma conexão emocional que já existe. E como que você consegue se conectar emocionalmente ao homem? Colocando desafio, colocando obstáculo, colocando um mistério na relação. Isso leva tempo. Só que nesse momento a mulher vai ter que correr o risco de ele ir embora. Mas muitas vezes a mulher tá tão carente que ela quer tanto aquele cara, mesmo sem conhecer de fato, que ela vai indo pra cama nos primeiros encontros. E nisso que ela vai pra cama nos primeiros encontros, ela acaba sofrendo. Porque faz com um homem, faz com 2 homens, faz com 3 homens. E ela muitas vezes, eu tô solteira, eu não sei porquê, os homens só querem sexo. Mas ela tá usando o caminho errado. Tá priorizando o lado errado. Eu sempre falo para meus clientes que o sexo só pode vir depois do 5º encontro. Depois que ela tem um mínimo de conhecimento sobre ele. Sobre os valores, sobre a espiritualidade, sobre a família, sobre o que ele pensa sobre relacionamento. De ela sentir um pouquinho quem ele realmente é e não o que ele fala. Porque às vezes, no primeiro e no segundo encontro, o cara fala alguma coisa a mulher acredita porque ele falou. Sim. Não, mas será que esse cara vai ser o homem que ele tá falando? Deixa eu ver. Deixa eu ver um encontro, 2 encontros. Aí no primeiro encontro ela não vai beijar, no segundo encontro ela pode beijar, não vai ter sexo. Aí sim, esse desafio, esse obstáculo, vai fazer com que ele queira conquistar. Vai fazer com que ele queira fazer parte da vida dela, porque ela vai mostrar que, beleza, ela tá conhecendo ele, mas a vida dela tá acontecendo. Sim. Tem uma vida interessante por ali. Isso de ela ter uma vida interessante, de ela não estar totalmente disponível para o homem, ativa o instinto de caça dele. E é exatamente isso que o homem precisa, de caçar, conquistar. É inato do homem. Sim. E quando a mulher vai para a cama nos primeiros encontros, ela dá um afeto imerecido. E esse cara geralmente vai embora. Sim. Por quê? Porque ele não se esforçou para conquistar aquilo. Então, quando a mulher entende que ela precisa colocar o desafio, precisa colocar o obstáculo, que esse desafio vai fazer ele ativar esse instinto de caça no homem, aí sim, aí ele começa a se conectar, e quando ele for pra cama conectado emocionalmente com ela, aí tem uma explosão, aí eles se conectam, aí a chance de dar certo é muito maior. Isso não quer dizer que o sexo é uma garantia. Não é garantia. Mas aí a mulher já se protege muito mais em relação aos outros homens. Boa, boa. E pra gente finalizar, tem uma pergunta que eu achei muito interessante também aqui, que pra você explicar pra gente, qual é a diferença entre ciúmes e cuidado? Muitas mulheres confundem isso também, porque elas acham que quando o homem fala assim, não coloca essa roupa, não vai mais na casa das suas amigas, não vai mais na academia, ela acha que isso é cuidado. Então, sempre que o homem mexe na liberdade dela, sempre quando ele interfere, quando ele limita a liberdade da mulher, é ciúmes. Sim. O homem é inseguro, geralmente é o homem, né? Mas pode ser a mulher também. O homem ou a mulher é insegura, são inseguros, e aí, ao invés de eles resolverem a insegurança interna deles, eles querem que o outro mude, para que ele se sinta seguro. Sim. E na maioria das vezes quero que você deixe de fazer isso, quero que você deixe de fazer aquilo. Os ciúmes interferem na liberdade da pessoa. Sim? E geralmente a mulher, o homem ou a mulher, quando está vítima do ciúme de alguém, ela se sente angustiada, se sente pesada, né? Ela acha que ela tem que ficar andando pisando em ovos, porque sempre vai incomodar a outra pessoa. Sim. Certo? E o cuidado não. O cuidado não interfere na sua liberdade. O cuidado, ele tá protegendo o relacionamento. Então, por exemplo, o exemplo dos ciúmes é assim, não quero mais que você coloque essa roupa, porque essa roupa aqui, os homens vão ficar olhando pra você, e aí a mulher vai falar, não, mas eu tô colocando roupa pra você. Ah, mas eu não confio nos homens. Eu confio em você, mas não confio nos homens. Isso é ciúmes. O cara tem uma insegurança, ele quer que a mulher não vista aquela roupa porque os homens vão olhar pra ela. Quando a mulher se veste, pra mim e pra você, tá se vestindo pra gente. Sim. Sim. E os homens vão olhar. Lógico, se eu tô achando bonito, outras pessoas também vão. Claro, é como uma flor. Eu vejo aquela flor incrivelmente bonita, linda, brilhosa, cheirosa, e eu olho para aquela flor e eu quero que ela brilhe e eu contemplo a beleza da flor. Eu contemplo a companhia da flor. Sim. Isso é amor, isso é o cuidado. Ela brilha para mim e brilha para os outros e eu gosto disso. Eu amo ela por conta que ela brilha, né? Porque ela é bonita. Então, ela brilha para mim e brilha para os outros. Mas eu sei que ela tá brilhando primeiro para mim, sim? Isso é amor. Os ciúmes é quando eu vejo essa mesma flor, incrivelmente bonita, linda, cheirosa, brilhosa, e eu arranco a flor e boto no meu bolso. O que vai acontecer com a flor? Perdeu o brilho. Vai perder o brilho, o cheiro, vai perder a cor. Isso é ciúmes, vai morrer. Isso é ciúmes. Então, o ciúmes é tirar a flor do pé e botar no bolso. Para si. Só para ele, né? Ou só para ela. Então, essa é a diferença básica e não pode mais confundir. Porque uma das 12 características do homem foda é justamente isso. Ele tem que respeitar a liberdade dela, ele não pode ser ciumento e nem a mulher. Se o relacionamento tiver ciúmes, ele vai terminar, ele vai acabar. Sim. Ou por um motivo ou pelo outro. Porque você vai querer só pra si. Não vale a pena, não compensa. Só que muitas mulheres preferem ficar num relacionamento com ciúmes do que ficar sozinha.
Isso é verdade. Tem muita gente que tem dificuldade de Porque vai se ser mais desfazer. difícil, porque não quer ficar sozinha, porque não quer ficar solteira, porque não quer conhecer pessoas, e aí vive achando que o homem vai mudar. E o homem ciumento, dificilmente ele vai mudar. A mulher é mais fácil de mudar. Agora, um homem ciumento é muito difícil de mudar. O homem ciumento é mais difícil de mudar do que a mulher? Muito mais. Porque o homem não quer ter conhecimento, ele não quer estudar, ele não quer admitir que ele tem que melhorar, que ele tem que evoluir, ele não quer fazer terapia. A mulher faz, verdade. a mulher faz, a mulher ouve, a mulher escuta, a mulher fala, entendi, errei. A Beleza. mulher busca conselhos, né? Muito mais. O homem já se fecha mais, né? Exatamente. Então hoje eu atendo mulheres, mas mais pra frente, daqui a alguns anos, eu vou focar mais nos homens também pra poder ajudar a outra parte. É isso que eu E ia a falar. gente precisa, né? É isso que eu ia falar. Os homens estão precisando. Estão precisando de mais que as ajuda. mulheres. É, porque as mulheres, foi o que você falou, as mulheres se abrem mais pro novo, pra uma ideia nova, pra melhorar. Homem, às vezes, é mais fechadão, né? Homem, não, eu já sei bastante coisa, então pra que eu vou ficar ouvindo os outros? Tem. Isso é muito bacana. Renato, queria te agradecer. Pô, o prazer foi meu. Gostei muito do bate-papo, aprendi bastante coisa Aprendeu? com você. Poxa, É? só esse negócio do corpo aí, ó. O Douglas ali, agora vou chamar ele de masoquista. Masoquinha, mozoca. Sempre. Mazoca. Mas aprendi bastante coisa, muito bacana você trazer essas informações pra gente. Você é um cara com uma luz bacana, uma energia legal. Gostei muito de ter você aqui. Muito obrigado mesmo Que por você bom, ter aceitado que o bom. convite, irmão. Eu que agradeço. E quando tiver em São Paulo novamente, vamos fazer a Não, parte vamos sim. 2, vamos bater mais papos. Daqui uns 3, 4 meses a gente vem com outras pautas, a gente vem bater um papo Isso, com novos, se tiver. novos... A casa vai estar sempre aberta pra você, você Boa. pode ter certeza, viu? Bom, fico feliz. Queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal aí. A mensagem Fica à vontade. A mensagem é o amor vale a pena, né? Não desista do amor, que a base do mundo hoje é o amor. Se você tá triste, se você foi traída, se você foi trocada, se você não se sentiu amada pelos seus pais na infância, lembre que tem o amor de Deus, lembre que o amor compensa, lembre que o caminho é o amor. Que se você desistir do amor, a sua vida não vai ter graça, né? Então, o recado final é: o amor vale a pena, não desista do amor, o amor é o caminho para você poder ter sua felicidade. É isso. Renato, obrigado mesmo de coração. Galera, você que tá vendo o vídeo aí, queria antes agradecer, né, o Lava Rápido Joaquina Park também, né, que você que é da Zona Norte de São Paulo, né, quer lavar seu carro, quer fazer um espelhamento de pintura, higienizar, quer deixar seu carro no brilho pro final de semana, para você sair, se divertir, entre em contato com o Lava Rápido JP, né? Entre em contato com eles vão retirar seu carro. Se for da região, da proximidade da Zona Norte, eles pegam seu carro, depois levam seu carro limpinho para dentro da sua casa. Então, se você quiser deixar seu carro limpo, brilhando, entre em contato com o Lava Rápido JP. Deixa eu falar sobre o Instagram também, que eu esqueci de colocar. O Instagram? Sim, não, eu vou falar aqui. Pessoal, deixa você seu Instagram. O Instagram é Renato Rec, Renato Rec underline, tá? Segue lá. E se você quer começar a namorar daqui a 6 meses, se você quer que esse seja o seu último ano solteira, você pode entrar na mentoria, ou na mentoria individual, ou na mentoria em grupo, para que você encontre um parceiro, um companheiro, para poder viver um relacionamento saudável e poder dividir a vida com ele. Isso aí. Se você quiser um relacionamento sério, um relacionamento saudável, bom, as redes sociais do Renato vai estar aqui na descrição do vídeo, né? E você entra em contato com ele. Um cara gente boa demais, uma energia incrível. Galera, muito obrigado de verdade por vocês terem assistido esse episódio, né? Se inscreva no nosso canal, clique no sininho aí, dê um joinha aí para fortalecer a gente nesse início. E é isso, galera. Bom, obrigado por mais uma vez pela presença de vocês e um beijo no coração de cada um.